A obra começa com alguém dizendo que nunca acreditou no fenômeno que as pessoas chamam de a luz no fim do túnel. Essas raras ocasiões onde, depois de passar por experiências de quase morte, as pessoas dizem, eu vi a luz com um suor frio escorrendo por suas faces. Ainda assim, o prota mesmo tá agora nesse suposto túnel, mas como que ele morreu, a última coisa que ele se lembra é de estar sozinho no seu quarto, olhando para a cidade abaixo. Depois disso, sentiu seu corpo pesado enquanto se deitava. Ele se pergunta se foi envenenado ou assassinado. Seu nome é Gray, mas ele pensa bem e muitos queriam ele morto, que no fim ele era um rei. Mas não importa o quanto ele queria entender sua própria morte, não pode mais fazer nada sobre isso agora. Ele não tem escolha a não ser deixar isso de lado. E depois disso, tudo fica escuro. Alguém tá parabenizando um senhor e uma senhora, dizendo que é um garoto saudável. E o prota ganhou consciência e se pergunta se acabou de nascer. O pai da criança tá falando pra mãe segurar o bebê um pouco mais alto porque ele não consegue ver. E o protagonista imagina que a luz no fim do túnel que ele viu é a luz que passa através de uma mulher. Mas isso não é importante agora. A mulher disse que o bebê é muito lindo e o pai disse que o bebê tem o cabelo dela. E essa é a aparência dos pais do protagonista. O prota percebe que mesmo que seja um lugar desconhecido, ele consegue entender o idioma. Isso é um bom sinal. Ele olha pra mãe dele e vê que ela tem um brilhante e gentil sorriso. E não pode deixar de pensar no quão linda e encantadora ela é. Mas é sua mãe. A mãe diz que o bebê tem os olhos do pai. E o prota diz que seu pai tem um maxilar forte e um olhar feroz e afiado. Tem certeza de que esse homem é um homem sério e severo. Enquanto isso, o pai dele tá dizendo Pequeno Art, que é o nome que eles deram pro protagonista agora. Tá falando pro prota dar um sorriso pra ele e dizer papá. E a mãe já briga com o pai dizendo que o bebê acabou de nascer, como que ele vai falar agora? Aí com isso, o prota percebe que o pai dele na verdade é um idiota. O prota olha seus arredores e parecem bastante normais, mas mesmo assim ele tá confuso porque ele não consegue entender onde é que ele tá. As semanas foram se passando lentamente e o Art disse que apesar de sua mãe Alice ser gentil e de bom coração, é ela que mantém as rédeas da família e seu pai, Reynolds, é um homem confiável e carismático, se ignorar sua infantilidade. Enquanto o prata estava feliz por ter nascido em uma família amorosa, sua vida era repleta de dificuldades que ele não desejaria nem para os seus inimigos. O pouco controle sobre os membros de seu corpo, a inabilidade em controlar as necessidades dessa prisão de carne, é difícil mesmo. O bichinho ficou até com vergonha, coitado. Ele pensa que talvez anos de fortalecimento mental como um rei, um representante do seu próprio país, e a pequena fagulha de esperança que isso tudo seja um sonho fosse as duas únicas coisas que mantêm ele em sanidade. Parece que nosso querido protagonista foi transportado para o passado, em um período arcaico. Ele se pergunta se no passado as pessoas carregavam armas tão normalmente, e tem uma cabana ali vendendo elixires para a existência, tipo um Tadala. E o prota presume que esses frascos com líquido de aparência suspeita que eles estão negociando como medicamentos estão sendo vendidos legalmente. A mãe do Art diz que talvez ele esteja cansado de andar tanto e ela acha melhor eles voltarem para casa agora. E ela ainda diz que vai levar 3 desses elixires pro marido dela. O protagonista, enquanto tá em sua forma de bebê deitado, tá pensando que conhecimento é força. Ele teve acesso aos seus arredores nas últimas semanas, então tá confiante de que sabe o que o espera. O pai dele aparece e pega ele no colo e ele começa a brincar com o Art, falando que o papai tá em casa agora e tá perguntando como que o pequeno homem dele está. E do nada ele joga o queridinho Art no ar. Cara doido. A mãe dele já tá quase surtando ali, perguntando pro marido dela o que ele tá fazendo. Tá com medo de derrubar o bebê, coitado. E o prota diz que isso é esperado de um corpo tão fraco quanto o dele. Nunca pensou que seria reduzido a tal estado por um simples arremesso. Certeza que antigamente ele era jogado no meio das pedras e saía ileso. O pai do Art diz que o pai dele fazia isso quando ele era pequeno. E ainda diz que acha que o Art tá se divertindo. Continua balançando, coitado. Ó a cara dele. É perigoso esse pai derrubar o Art no chão aí, hein? E quando o Art tá quase vomitando, a mãe do Art vai lá pra ajudar ele. Na próxima cena, o Art aparece chorando e o pai dele com 3 galos na cabeça. O Art acabou se machucando a perna dele. E a mãe dele diz que vai arrumar isso. Ela usa algum tipo de magia de cura e resolve o problema. Com isso, o protagonista percebe que ele falou muito cedo de que acha que sabe muito sobre esse mundo. No fim das contas, talvez ele não entenda nada. Na sua vida anterior, ele
ele era um rei. Ele liderava exércitos, venceu duelos contra representantes de países do mundo inteiro. Ainda assim, mesmo com todas as suas conquistas, ele nunca esteve tão orgulhoso quanto está agora, porque ele pode engatear. A mãe dele tá falando pro pai dele não deixar o Art bater a cabeça na quina, e o Art aparece na frente de um espelho. Isso é meio que responsabilidade dos pais, né? Porque eles estão preocupados com o Art batendo na quina, mas deixa um espelho em pé ali. O Art fica se olhando no espelho e a mãe e o pai dele acham isso muito fofo. Já fazem meses, mas mesmo assim o protagonista não tá acostumado com seu nome. Como um antigo rei, Art é muito fofo pra ele. Apesar de que olhando pra ele nesse espelho, ele tem que admitir que ele é absolutamente adorável. Ele dá um sorrisinho no espelho e diz: se preparem, garotas. Preparem-se para ter seus corações partidos. O cara vai ser um garanhão, hein? Depois o protagonista tá deitado, acho que foi dormir, e a mãe dele tá dando um beijinho na bochecha dele. Ela disse pra ele ter bons sonhos, mas ele não está dormindo, só tava fingindo. E ele diz iniciar missão. Agora que missão? Vamos descobrir. Ele senta na sua casinha de bebê, joga a coberta fora e tenta escalar esse longo e grande muro lá ele. E quando ele consegue, ele cai em cima da coberta que ele jogou. O bebê já é um gênio. E o prota diz em seu pensamento que agora que a Alice, que é a mãe dele no caso, pensa que ele caiu no sono, ele tem aproximadamente 1 hora até que ela volte pra ver como que ele tá. E ele começa a engatear, indo de fininho por trás dela. E ele diz que o destino está ao alcance. E ele liga sua velocidade total. Ele entra dentro de uma sala com alguns livros. E a missão foi um sucesso. Ele senta na frente da estante e olha alguns livros que tem ali. E ele diz que desde que descobriu esse lugar, todas as noites ele vai se esgueirando até ali pra aprender mais sobre esse mundo. Isso aqui deve ser algum mapa do mundo que ele tá, provavelmente. Dikaten é o nome do continente que ele nasceu e é composto por 3 grandes reinos. O reino de Elenoir é o reino élfico nas profundezas da floresta. O reino de Darvi é o vasto reino subterrâneo e lar dos anões. E o reino de Sapin é o reino humano e facilmente a região com a maior população. Tanto esse mundo quanto o mundo anterior do protagonista compartilham um sistema de monarquia, mas o direito de governo ali não é conquistado. Ele descobriu anteriormente que esse mundo é muito menos desenvolvido se comparado com o que ele vivia. Ele abre um livro ali e procura a parte em que ele parou de ler. No mundo antigo dele, eles possuíam uma força vital chamada Ki, usada pelos praticantes para fortalecer os corpos e armas através de um treinamento rigoroso. E esse mundo de agora tem uma força similar chamada de Mana. Porém, diferente do Ki, que existe somente dentro de uma pessoa, a Mana está espalhada por todos os lados, como se fosse o ar. O poder de controlar a Mana é em sua maioria genético. Geralmente apenas 1 a cada 100 crianças possui essa habilidade. Enquanto isso, ele tá xingando a assadura de fralda dele. Mas enfim, a Mana pode ser utilizada de várias formas. As 2 formas mais comuns são fortalecimento e conjuração. Fortalecedores incorporam Mana em seus corpos, permitindo que eles aprimorem sua força, agilidade e capacidades defensivas. Contudo, sua fraqueza é seu alcance limitado. Os feiticeiros emitem Mana para fora de si, permitindo que manipulem seus arredores de acordo com suas vontades. Porém, eles devem usar a Mana dos seus arredores para complementarem seus feitiços. E sua mãe é o que eles chamam de desviante, mais especificamente uma emissora. São um tipo raro de mago, capazes de conjurar um tipo único de mana sem propriedades de cura. Sem propriedades não, com propriedades de cura. De acordo com esse livro que o protagonista tá lendo, o despertar de um mago ocorre entre o início de uma puberdade e o fim da adolescência. Quando seus núcleos de mana se manifestam, o núcleo de mana é estranhamente similar ao centro de Ki da sua vida anterior. Para formar seu centro de Ki, as crianças são ensinadas a meditar, para sentir as partículas de mana espalhadas pelos seus corpos e as reunir em um lugar só. O prota começa a meditar ali, provavelmente ele tá tentando conjurar seu Ki, só que nesse mundo onde na verdade existe mana, ele tenta se concentrar bem e percebe que tá funcionando, mas do nada alguém pega ele. A mãe dele apareceu e dizendo que ele deixou ela preocupada. Ela dá uma encarada nele e pergunta se ele tá tendo dificuldade pra fazer cocô. Em seu pensamento, ele grita com a mãe dele dizendo que estava prestes a iniciar sua jornada
treinada pra ser o maior mago do mundo. Ele diz pra ela não fazer ele parecer um bebê com prisão de ventre. Mas ela diz que acha que ele não tá tendo nenhuma dificuldade não, só se enganou. E ela se enganou porque, né, agora vai ter que trocar a fralda dele. E ele tá com vergonha de novo, coitado. Ele diz que acontece que durante sua concentração ele realmente acabou sujando sua própria fralda. E o motivo pra falta de desenvolvimento tecnológico desse mundo, ele descobriu. Ele encontrou um livro ali e ele diz que o motivo é devido à existência da magia. Enquanto isso, a mãe dele tá sentada, eu acho que é o escritório dela, onde o Art tava. Ela tá escrevendo no seu diário que já fazem 2 anos, mas ainda assim, a cada dia que passa, parece que ela tá aprendendo mais e mais sobre seu bebê. E ela chegou à conclusão de que o Arthur deve ser o bebê mais fofo que existe. Fofinho mesmo, hein? Com seu pequeno cabelo castanho, avermelhado, com seus olhos azul celeste, que olham pra ela de forma quase inteligente. Ela sabe que se ela não se tornar uma mãe confiável e rigorosa, ele vai entrar em apuros futuramente. Não é como se ela pudesse confiar no seu próprio marido. Difícil isso, hein? E tem alguém segurando um graveto, balançando ele. A mãe do Art olha pra fora e percebe que é o próprio Art que tá balançando isso. E o pai dele tá ali. O pai do Art olha pra mãe dele e olha a cara dela. E em seu diário ela escreve que ela flagrou seu próprio marido tentando ensinar seu bebê a lutar. E isso foi quando ele mal podia engatear. A mãe do Art aparece levando ele fazer compras, eu acho, de novo. E o Art vê uma placa com um símbolo, com 2 facões ali, e ele começa a querer ir pra lá. E uma coisa que a Alice notou é que o Art absolutamente ama ir pra rua dos comerciantes. Então, ao invés de comprar mantimentos 1 ou 2 vezes por semana, eles vão para o centro da cidade a cada 2 dias. O protagonista encantado com alguns negócios brilhantes ali. A Alice diz que não tá mimando ele, é pra ter comida fresca em casa e por motivos educacionais. Olhando como o Arthur cresce rápido, ela imagina como será quando ele crescer. Com o rei sendo seu pai, ela não tem dúvidas de que ele terá interesse em se tornar um aventureiro, mas ela não deixa de se preocupar, só espera que ele se dê melhor que os jovens tolos que tentam fama como aventureiros. Agora, se ela pudesse fazer algo a respeito do seu hábito de se esgueirar até a sala de estudos, ela tá pensando em mudar o berço dele pra outro lugar. Mas esse é assunto pra outro dia. E pronto, ela terminou de escrever tudo do seu diário e ela fecha ele. O Art aparece em uma janela, tá vendo lá fora seu pai, provavelmente. Aproximadamente 2 anos se passaram desde que ele fez sua primeira e difícil jornada para a sala de estudos. E ele aprendeu muito desde então, mas tá sendo fascinante aprender coisas novas todos os dias. Ele vê que seu pai tá entoando algo há alguns minutos e está se concentrando ao máximo. E algumas pedras ali parece que começa a flutuar. O Art se pergunta que tipo de fenômeno mágico ele vai provocar agora. E o pai dele levanta algumas pedras ali como se fosse algum tipo de magia de levitação. E o Art fica fascinado com isso. Depois de levitar as pedras, ele simplesmente faz esse movimento que eu acho que não aconteceu nada. As pedras só caiu mesmo. E o Art fica com essa cara de decepcionado. Ele dá uma respirada e olha pra janela e vê que o Art tá olhando pra ele. Aí o que ele faz? Vai se gabar pro próprio filho, né? E o Prota tá pensando que é isso? 3 minutos de extrema concentração pra fazer algo que poderia ser feito com muito menos esforço físico. A Alice aparece perguntando se o Art tá assistindo o pai dele. E ela diz, pelo amor de Deus, ele já arruinou o jardim da frente de novo. Mas ele começa a coletar as pedras ali pra deixar tudo arrumadinho. Que família fofa, não é mesmo? O Art descobriu muito cedo que seu pai é um fortalecedor. Ele se pergunta o que será quando o núcleo dele de mana despertar. O rei começa a se concentrar de novo e quando uma folha cai no chão, ele faz alguns movimentos de luta, provavelmente tá treinando. E o Art fica até feliz vendo isso, mas depois ele sai. Digo, ele tenta sair, porque quando ele vê a altura que ele vai ter que pular do banquinho, aí ao invés dele pular, ele vai e tenta descer com cuidado, tremendo, coitado. A Alice diz que os olhos do seu bebê tá fechando. Parece
Parece que alguém precisa de uma soneca. O Art até tenta miguelar ali, querendo ir pros livros, mas a mãe dele diz que agora não é hora, mas talvez depois, e ele fica chateado. Então ele toca o ombro dela e faz uma cara de coitadinho, pedindo por favor. Que fofo. Até o brilho tá batendo na cara dela, e ela começa a surtar. Ela não consegue se aguentar com a fofura do próprio filho, e ela diz que tá bom, ele pode brincar um pouquinho na sala de estudos. Em seu pensamento ela tá dizendo que não é uma mãe coruja. Meninos da idade dele precisam brincar bastante. E fez a sala a provas de bebês também. E o Art diz que isso que ele fez não é vergonhoso. Um grande guerreiro deve utilizar todo o arsenal de armas que tiver. E a Alice tá vigiando ele enquanto ele lê, até escutar um barulho lá fora. E ela vai olhar, falando que é melhor que o pai do Art não tenha derrubado nenhuma outra árvore. E o Art aproveita isso pra meditar. Ele diz que sua maior conquista, além de ter acumulado conhecimento desse mundo, é seu progresso em formar seu núcleo de mana. Ele passou os últimos 2 anos movendo dezenas de milhares de pequenos fragmentos de mana dentro de seu próprio corpo e os juntando próximos ao seu plexo solar. Ele entende porque leva até a adolescência para se formar naturalmente, vendo quão lentamente esses fragmentos se moviam até o centro de seu corpo. É um trabalho árduo tanto para seu corpo quanto para sua mente, mas esses 2 anos não foram em vão. Ele tá quase lá. E lá fora, aconteceu o que a mãe do Art tava com medo de ter acontecido. O rei derrubou outra árvore, mas enquanto a Alice tá rindo do rei, o prata diz só mais um fragmento. E quando alguns fragmentos aparecem ali, do nada a casa atrás dela explode. Várias coisas vão na direção dos dois, mas o rei pega a Alice e protege ela com o próprio corpo, do fogo mesmo também. Dá pra ver que ele é um bom homem, né? Pra usar o próprio corpo pra proteger a mulher. O rei pergunta se a Alice tá bem, e ela pensa no Art. Quando ela se lembra do Art, ela diz que ele ainda tá lá. O rei já fica todo preocupado e corre pra dentro da casa pra tentar salvar ele. Ele tenta passar pelos escombros da casa, e a Alice pergunta o que aconteceu, e ele tá dizendo que só pode ser brincadeira. Ele ainda nem completou 3 anos de idade, mas ele já... Rapaz, o protagonista tá voando enquanto medita ali. Ó, louco. Ele pousa de volta no chão como se fosse um sábio, sabe? E ele diz que tá se sentindo ótimo. E o Art diz que então essa é a sensação de ter um núcleo de mana. Até mesmo as árvores parecem mais verdes. Mas ele para um pouquinho e... Árvores? Ele vê que tá tudo destruído. E ele tá no centro dessa destruição. Ele se pergunta se eles foram atacados. Quem ousou destruir a casa de um rei? Ele nem percebeu que ele mesmo que destruiu a própria casa. Um tempo depois, ele diz que, tirando o fato de ter que reconstruir a casa, muita coisa aconteceu no último ano. Sua mãe tá ensinando ele a ler e escrever. Ele também tá aprendendo o básico de manipulação de mana e fortalecimento. De início, já que seu corpo é muito pequeno para duelar, faziam apenas exercícios básicos. Não faz muito tempo que seu pai decidiu que ficaria tudo bem para que ele praticasse, com a espada de madeira que ele ganhou no seu aniversário de 3 anos. E enquanto ele tá lendo alguns livros ali, o pai dele abre a porta dizendo que tá na hora de treinar. E lá fora, o rei... Eu vou chamar ele de Reinald, porque rei é muito estranho. O Reinald tá dizendo que agora é pro Art se lembrar do que ele o ensinou. Sincronize o fluxo de sua mana com sua respiração. Assim como seu coração e pulmões, seu núcleo é um órgão. O Protas pergunta se a maioria das crianças de 4 anos consegue entender instruções tão abstratas. O Art entra em posição de luta e ele começa a atacar. Enquanto ele tá com uma espada de madeira, o pai dele tá lutando com um graveto, provavelmente. O bichinho tá profissional, hein? Tá só balançando a espada, mas né? O Reinald diz que o filho dele consegue, né? E o Art pensa que o pai dele não vai deixar ele descansar até que ele faça isso. Isso no caso, usar sua mana. E ele tem pouco tempo até a hora da janta. Então ele começa a se concentrar em posição de luta. E enquanto o Reinald tá ali com essa cara de tonto dele, o Art ataca e quebra o graveto da mão dele. O Reinald fica surpreso e o Prota pergunta se ele pode ir pra sala de estudos agora. E o pai dele responde que sim, é claro. No seu quarto ele tá meditando de novo. Ele diz que nesse mundo o poder é medido pela cor do seu núcleo de mana. O núcleo de mana começa completamente preto devido ao sangue e outras impurezas misturadas com as partículas de mana formando o núcleo da mana. O núcleo de mana se torna mais puro conforme as impurezas são filtradas com o passar do tempo. A ordem é preto, vermelho, laranja, amarelo, prata e branco. Cada estágio é dividido em 3 tons: escuro, sólido e claro. Quanto mais claro
claro o núcleo da mana, mais puro ele é, e mais poder ele terá. Alguém aparece gritando com raiva o nome do Arthur, dizendo que tá na hora do jantar. E lá na mesa de jantar, o Art tá bravo, pensando que um bebê não pode ter um tempo a sós por ali. Como que ele vai aprender algo? E o Reynald diz pra esposa dele que ele acha que já é hora do Arthur ter um mentor apropriado. Do nada começa uma cena de guerra onde a Alice tá dizendo pro Reynald que o Arthur só tem 4 anos. Além disso, ele diz que seria capaz de ensinar o Arthur. E o Reynald tá com a sua armadura dizendo exatamente, ele nunca imaginaria que o seu filho seria tal prodígio em manipulação de mana com 4 anos. Ele tá restringindo todo o grande potencial que o Art tem. E a Alice acerta uma bomba no Reynald, mas a cena volta pra cozinha. E a Alice tá dizendo que ela não vai permitir que seu filho deixe sua casa pra ir a uma cidade que tá a centenas de quilômetros de distância. E o Reynald tá dizendo que Shiros não é qualquer cidade, e ele vai se certificar de que o amigo dele tome conta do Art. E o Art só tá ali no meio da bagunça, coitado. Enquanto os dois estão de chilique um com o outro, eles batem na mesa e o Reynald pergunta pro Art. Pergunta não, ele fala que o Art também precisa opinar. Ele pergunta se o Art quer ir pra uma cidade grande e aprender com um professor de verdade. E o Art tá tipo, espera, ele tá me deixando decidir? Isso não é perder demais de alguém que só tem 4 anos? Mas ele engole sua comida e pergunta se tem como a mamãe e o papai ir junto pra conhecer o professor. E os dois se olham e o Prota fica confuso, perguntando se ele disse algo de errado, se a frase dele foi muito complexa. E o Reynald diz que então parece que todos eles estarão indo para a cidade de Shiros. E foi assim que o Prota ficou espantado de ouvir seus pais já se preparando para a jornada de 3 semanas. O Prota tá deitado na cama, lendo algum livro de novo, e a Alice aparece dizendo que ele tem que ir dormir, porque eles vão partir amanhã bem cedo. E o Prota pergunta, amanhã tão rápido? E a Alice diz que ela também detesta ter que fazer as coisas às pressas, mas alguns velhos amigos dela e do Reynald, os chifres gêmeos, estão indo para Shiros também, então eles irão levar os 3 junto com eles. Nesse exato momento, o Reynald tá com eles. A Alice dá um beijo na testa do Art e diz que é melhor ela não ter que pegar ele acordado lendo de novo, e diz que ele pode levar alguns livros amanhã para ler durante a viagem, então é para ele dormir agora. O Prata pensa que, pelo que ele sabe, a equipe consiste em 2 conjuradores e 3 fortalecedores, e isso deve ajudar com qualquer problema que eles possam se envolver. Ele finalmente irá sair dessa pacata e quieta vila para ver o que esse mundo realmente tem a oferecer. E no dia seguinte, os 3 já estão andando por ali. Eles agradecem pelo grupo de aventureiros que levaram eles até ali. O Reynald tá agradecendo novamente por eles terem levado os 3 ali, como eu já disse. E ele ainda diz que quer que o grupo de aventureiro conheçam o seu filho. Ele chama o Arthur e fala para ele se apresentar. E o Arthur diz, meu nome é Arthur Lelwyn. Obrigado por nos acompanhar até Shiros. E alguém toca a cabeça dele, dizendo que tais modos, criança, você tem certeza de que o rei é seu pai? Esse é Adam Crench. Ele é um fortalecedor e a especialidade dele é a lança. E aparece uma mulher de cabelos loiros pegando ele no colo, dizendo que ele é muito fofo. E é pra ele se agradecer por se parecer mais com sua própria mãe. E olha aí onde tá a mãozinha do Art ali, ó, safado. Essa é Angela Rose. Ela é uma conjuradora e a especialidade é magia de vento. O Prata se pergunta o que tá acontecendo, ele não consegue respirar. Mas alguém pega ele dizendo que tá machucando o Art. Olha o tamanho desse cara. Será que ali existe raça de gigante? Não é possível. O nome dele é Durden Walker. Ele é um conjurador e sua especialidade é magia da terra. Ele coloca o Art no chão de volta com todo cuidado, dá até uma limpadinha nele, e o Art compara ele com um cachorrinho fofo. O Art olha pro lado e aparece uma menina de cabelos pretos. O nome dela é Jasmine Flamesworth. Ela é uma fortalecedora e sua especialidade são as adagas duplas. Ela tem uma depressão, quer dizer, depressão não, ela tem uma expressão de depressão. Aparece uma outra mulher dizendo pro Art não se preocupar, porque ela só precisa se acostumar com ele. Ela diz pro Art que tem prazer em conhecê-lo. O nome dela é Helen Shard. Ela é uma fortalecedora e sua especialidade é a arquearia mágica. O Reynald diz que agora que todos se apresentaram, é pra eles se prepararem pra partir. Eu jurava que eles já tinham ido, já chegaram no lugar que eles queriam, mas eles ainda estão indo ainda. Depois que todos estão prontos, eles vão. E olha que legal, a carroça deles, eles usam um monstro verde ali, parece um lagarto. O Reynald aparece dizendo que ele
acha que eles realmente não pensaram em todos irem juntos. E a Liz diz que acha que ela vai se sentir melhor com tudo isso quando não, se ela estiver lá quando ele for testá-lo e encontrar seus professores. E chega a noite e eles vão dormir. O Prota diz que ele sabe que os chifres gêmeos estão na região há algum tempo. Até ajudaram a reconstruir a casa deles quando eles tiveram tempo. E um tempo depois, os aventureiros estão lutando contra alguns lobos brancos. E pelo jeito, o pai do Art não é pouca coisa não, viu? Ou esses monstros são de nível baixo. Essa é a comida da noite. Eles estão todos juntos ali em volta da fogueira. E essa mulher tá perguntando como que o Arthur tá, se ele tá cansado. E ele balança a cabeça concordando. E ela diz que tá tudo bem ele tá cansado. É a primeira vez que ele viaja dessa forma. E ele diz que acha. Mas em seu pensamento, ele diz que nessa vida, com certeza. Então a mulher diz que, então, seu pai veio se gabando quase que o caminho todo até aqui. Ela pergunta se o Art realmente é um mago gênio. E se ele realmente despertou um ano atrás. Eu de cabelo vermelho, vendo essa conversa, chama a atenção do Reynold. Ele diz que tem que se exercitar um pouco de alongamento antes de ir dormir. E ele diz que o Reynold disse que o filho dele estava treinando. Ele pergunta pro Reynold se ele se importa se brincar um pouco com o Art. E no seu pensamento, o Art tá falando pra ele se exercitar por ele mesmo. O Reynold diz que tá tudo bem, mas é pra ele ter cuidado. Eles acabaram de sair de fortalecimento básico de mana pra treinamento de combate. De cabelo vermelho pega ele pela gola ali, coitado. E o Prota pensa que crianças normais da idade dele mal seriam capazes de subir um lance de escadas. Mas ali, o Prota acha que ninguém acha que ele lutar seja fora algo do comum nessa cidade. O de cabelo vermelho pergunta se o Art tá pronto. E ele tá ali se alongando. O Art pergunta se ele sabe como fortalecer a arma. E o cara tá até com uma representação de tigre atrás dele. O bicho deve ser forte então, hein? E todos estão vendo enquanto ele luta. Ele ativa algo chamado de telepatia de pai e filho. E diz que o Ruivo está querendo sangue. E é pra ele tirar o Art dessa bagunça. Mas o Reynold fala que vai lá e pegue-o. E o Art percebe que isso foi inútil. Então ele se concentra e diz, certo. Ele entra em uma posição de luta. Provavelmente ele fazia essa posição quando lutava como um rei. Ele usa sua mana e avança na direção do Ruivo. E quando ele ataca, o Ruivo tenta se defender. Mas o Art simplesmente sumiu da frente dele e reaparece nas costas dele. Porém, ele acabou tropeçando, sei lá onde. E não, ele escorregou. Aí ele diz, merda, esse corpo inútil. O de cabelo vermelho tá meio assustado ali, mas ele dá um sorrisinho e aproveita essa brecha. Só que a espada do Arthur começa a brilhar e ele ataca novamente. E quando o Ruivo contra-ataca, o Art consegue desviar. Ele pula, dá uma cabeçada na costela do Ruivo. E o Ruivo já cai em posição pra contra-atacar com um chute que o Art consegue desviar novamente. Mas no fim parece que o Art ainda não consegue vencer ele. O Ruivo ataca ele com sua lança. E o Prota, nesse momento, diz que a terceira lei de Newton veio em sua mente. Para toda ação existe uma reação igual e oposta. O Art aparece voando contra a direção do Ruivo. Ele cai de costas no chão e a Alice já fica assustada, gritando por ele. O Prota pensa que essa força oposta machuca muito. E o gigantão aparece atrás do Ruivo, dando um tapa na cabeça dele, dizendo que ele usou muita força, chamando ele de idiota. E o Ruivo diz que o Reynold não ensinou ele a lutar a bunda dele. Que tipo de treinamento infernal o Reynold fez o garoto passar pra criar esse pequeno monstro. E o Reynold diz que ele não ensinou isso não. E a Alice, enquanto tá curando ele, pergunta se isso é tudo que ele vem estudando. Ele responde, eu aprendi isso assistindo meu pai e lendo alguns livros. Os aventureiros dizem, livros, hein? Tanto faz, você ainda vai me ensinar algumas dessas suas técnicas de movimento de agora a pouco. Já estão querendo aprender com o garoto, olha. E o Art diz que ele só precisa ter que cruzar sua perna de apoio sobre a outra perna e disparar mana enquanto ele deixa o seu corpo quase cair. E a menina tá tentando ali, mas ela só cai de cara no chão. E o Prata diz, quase lá, ou algo assim. Enquanto o Ruivo tá atrás dele tentando isso, e ele bate a cabeça na árvore. E ainda manda um belezinha ali, como se estivesse tudo bem. Muitos dias se passaram desde que eles começaram sua jornada para a cidade de Shiros. E eles estão em uma cachoeira agora, tomando banho. Durante esse tempo, o aniversário do Art também passou. E a menina de cabelo preto deu até um presente pra ele pelo aniversário e pelas lições. Esses dois aqui parecem duas crianças brincando na água. O Art disse que o treinamento dele com Adam, a Ellen e seu pai continuou. E com um progresso até decente. Como eu disse, agora parece 3
3 idiotas, muito idiotas. O Prata diz que, pra surpresa dele, a Jasmine já conseguiu aprender algumas técnicas com sucesso. Ainda tá surpreso pelo fato de que a Jasmine foi capaz de entender tão rápido as instruções dele, especialmente enquanto aprendendo o passo falso. Um tempo depois, eles saíram lá do banho e a mãe do Art fala que eles já estão indo. O Prata tá até parecendo um pouquinho mais velho. Um tempo depois, o Ruivo vai falar com o Art e ele diz que ainda se lembra como o pai dele os colocavam em todo tipo de problemas. E a de cabelo preto ali em cima fala que tem certeza de que o Reynolds não era o único que causava problemas, porque não teve uma vez em que o Ruivo também não colocou eles acidentalmente em problemas. E o Ruivo é todo crianção, ele tipo, ah não, o que é aquilo? A de cabelo preto olha e ele, ah esqueça, era apenas o roedor. A Alice parece que tá passando mal e o Art pergunta se ela tá bem, mas ela responde que ela só tá um pouco cansada e ela vai ficar bem. O Art pega um livro pra ler, só que ele não tá gostando muito desse olhar da menina de cabelo preto atrás dele, do lado dele. Ela tá querendo que ele ensine ela mais, mas enquanto o Art tenta ignorar essa olhada, alguma coisa acontece e a Alice pergunta o que tá acontecendo, e essa menina de cabelo preto grita que é bandidos e falam pra se prepararem para o combate. A de cabelo loiro já começa a conjurar sua magia, enquanto a Alice protege o Art. Algumas flechas saem voando em direção à carroça deles, mas é protegida, tudo repelido. O Art olha e tem a de cabelo preto e seu pai, além de todos os outros aventureiros em guarda já. Essa aqui toma uma flechada, mas caiu na armadura. E tem uma na perna dela também. Essa de cabelo preto aqui já pula pra desviar das flechas e cai mirando sua própria flecha nos bandidos. Mas eles percebem que eles estão completamente cercados. São muitos. Esses bandidos estão mais com cara de mendigo da era medieval. Tirando esse aqui, que fome ele não passa, o tamanho dos músculos. Esse bandido, o chefe, diz que eles conseguiram uma boa caça. E é pra deixar apenas as mulheres e as crianças vivas. E é pra eles tentarem não deixar cicatrizes. Provavelmente ele tá querendo vender as mulheres e as crianças. O Prata começa a pensar que parece que ele tem vivido por uma bolha por muito tempo. Ele quase se esqueceu que todo mundo tem sua parcela de sujeira, que nem esse cara. Ele reflete as palavras do bandido que disse que não era pra danificar as mercadorias, e ele fica muito puto com isso. Até mesmo o Prota já pega uma de suas facas, mas a Alice percebe e para ele na hora. Ela diz pra ele não se preocupar, porque ela tá ali, mas ele mesmo assim fica bravo e acaba se acalmando. Os bandidos continuam tacando flechas na direção deles, e eles se juntam pra se protegerem. O gigantão conjura uma magia de terra pra erguer uma parede, mas algumas das flechas passam e vão em direção a Alice e o Art. Mas a loira consegue defender eles a tempo. Alguns dos bandidos descem pra tentar derrubar essa parede de terra, mas a de cabelo preto tá disparando flecha contra eles. O Reynolds aparece saltando por cima deles e já deitando um. Ele dá uma olhada e já deita mais 3. Mas ele baixa a guarda e aparece um dos bandidos atrás dele, mas é morto por uma flecha. Eles continuam lutando pelas suas vidas, cada um derrubando seus 3 bandidinhos pra cada. O Ruivo tá contra um cara aqui que parece forte, mas o cara não durou não, porque o Ruivo é fortão. Já deu logo uma lançada no meio do bucho dele. Todos estão conseguindo se virar, parece que até vão ganhar a batalha. E essa moça aqui, enquanto tá derrubando alguns dos bandidos, aparece um outro com um tipo de laço, mas ela consegue desviar dele. O bandido fala pra ela parar de resistir, que ele vai ter que treinar ela tão bem que vai ficar implorando pra ficar com ele depois. Esse cara é todo nojento. Ele começa a jogar o laço nela pra tentar acertar ela, só que ela consegue desviar de todos. Só ganha alguns arranhões pequenos. O Art percebe que ela tá em desvantagem por causa do alcance do adversário e se pergunta se tem como ele ajudar ela. Um lutador é uma coisa, mas ele tem alguma chance contra um adulto fortalecedor com esse corpo? Do nada, alguma coisa, um corpo ali acerta a carruagem, e é o Reynolds. A Alice fica assustada com ele e o Art vê que foi o bandido-chefe que jogou o pai dele na carroça. O Art fala que a mãe dele tem que curar o pai dele rápido, mas ele percebe que tem algo de errado com ela. Ela diz que não pode, não tá conseguindo curar ele. E ele fala que tá tudo bem, os ferimentos dele não ameaçam a vida dele, e não é pra ela se preocupar. O Reynolds diz pro Art que é pra ele escutar com atenção. Depois que a mãe dele usar o feitiço de cura nele, os caras maus irão atrás dela. Ele vai ser capaz de enfrentar o líder, mas não se tiver que proteger os dois. Então é pra ele levar a mãe dele pela trilha que eles foram e não parar. E o Art pergunta por que ele tá falando isso. Ele não vai deixar o pai dele ali, porque ele também pode lutar. Mas o Reynolds dá um sorriso e toca na cabeça dele e diz pra ele escutar
lutar, porque ele sabe que o Art pode lutar, e é por isso que ele tá confiando a mãe dele a ele, e é pra ele proteger ela, e também proteger o bebê que tá dentro dela. Ah, mano, eu já não gostei disso, o pai dele vai morrer, não precisava disso também, né? Aparece o flashback do Reynold tocando na barriga da Alice, e ela diz que só tá um pouco cansada, e vai ficar bem. O Art percebe que a mãe dele tá grávida, e o Reynold diz que planejava contar pro Art quando eles estivessem em Shiros, mas então o Art fica sério e diz que vai proteger a mãe dele, isso ele promete. Então o Reynold diz pra ele se preparar, os bandidos têm 4 magos do lado deles. O bandido-chefe percebe que eles têm uma curandeira e falam pra não deixarem ela escapar. O Art pega na mão da mãe dele e sai correndo junto com ela, e fala pro pai dele não morrer em seu pensamento. Enquanto o Ruivo tá lutando, ele percebe que tem um bandido indo atrás da Alice e do Art, e ele avança pra cima do bandido pra proteger os dois. Ele diz que ele vai segurá-lo por enquanto, então é pros dois correr logo. Mas tem um arqueiro, um dos bandidos arqueiros atira contra o Art e a mãe dele, e ele percebe. Ele consegue rebater a flecha, mas essa espadinha de madeira dele não dá de nada, é só uma espada de madeira mesmo, então ela é destruída. Mesmo assim, o bandido fica surpreso pelo Art ter conseguido revidar, e ele é morto depois disso. Essa de cabelo preto fala pro Art não parar, pra ele continuar. E enquanto o Art corre, ele percebe que tem alguma coisa errada. Era pra ter 4 magos. Um tá com a loira, e o outro tá com um ruivo, e o terceiro tá com o Reynold, e outro de cabelo preto. Mas e o último, onde é que tá? O bandido-chefe manda pra eles esquecerem o plano, e é pra não deixar nenhum escapar vivo. O Art pergunta com quem que ele tá falando, mas acontece alguma coisa estranha e o Art percebe na hora. O quarto tá em cima de uma montanha, conjurando uma magia, e ele lança contra os dois. Mesmo que o Prota desvie usando mana, a mãe dele não será rápida o suficiente. Então a decisão que ele toma é simplesmente empurrar a mãe dele. O Prota diz que mesmo se ele não conseguisse fugir, ele deveria pelo menos levar o mago com ele. E ele lança alguma coisa, mas a magia consome ele. Essa coisa que ele lançou, uma mini faca, acertou a perna do mago e tá com uma corda enroscada nela. Essa corda é um fio de mana e o Prota tá torcendo pra que o fio aguente. Agora que eu percebi, o Art tá literalmente caindo de um penhasco gigante, mas ele tá puxando o mago junto com ele. Com isso, o mago tá tentando se segurar ali no penhasco e o Art não tá caindo junto com ele. Mas a montanha acaba quebrando. A montanha não, um pedaço da montanha, né? E os dois caem juntos. O gigantão percebe que os dois caíram e ele conjura uma magia pra provavelmente tentar pegar os dois. Não sei porque que ele tentou conjurar isso. E enquanto o Art cai, ele pensa que parece que todos ficaram bem. Mas ele começa a chorar, dizendo que ele sempre quis ser um irmão mais velho. Em sua vida passada, ele tá acordando, se levantando de sua cama. Mano, uma coisa que me dá agonia desses quartos grandes assim é que é muito espaço pra uma cama, simplesmente só uma cama ali. Como que uma pessoa dorme em uma espécie de lugar que tem o tamanho de uma igreja? Ele se levanta e vai em direção à porta pra sair de seu quarto. E tem uma mulher que dá bom dia pra ele. Ele vai até um lugar que tem um senhor de cabelos longos que chama por ele. Mas o Art, na vida passada dele, tá olhando um quadro ali. Esse quadro tá escrito O Conselho. O Conselho são aqueles que realmente governam um país, gerenciando sua política e economia. Em um mundo repleto de problemas como diminuição da taxa de natalidade e recursos limitados, as guerras foram substituídas por duelos e exércitos por reis. O Prota era um deles. O senhor de cabelos longos diz que o Art tá admirando o trabalho deles, pelo que ele vê. Apesar de ser muito gratificante fazer parte do conselho, ele não vai mentir e dizer que não tem inveja da fama e da glória que os reis recebem das vitórias. Mas ele pergunta o que deve o prazer dessa inesperada visita do rei. O Art simplesmente pega um tipo de colar, coloca na mesa e diz que tá se aposentando agora. O velho de cabelos longos, que o seu nome é Marlon, simplesmente grita por ele e fala pra ele esperar, mas é ignorado. O Prota diz que levou sua vida inteira pra se tornar o mais forte. Mas tudo isso pra quê? Pra fama? Glória? Ele ainda era um órfão quando todos que ele amava foram embora. Ele desistiria de tudo que ele teve naquela vida por uma chance de voltar a Ashburn e ver todos novamente. Mas em outro lugar, o protagonista sobreviveu, perguntando onde que ele tá. Ele se pergunta como que ele ainda tá vivo. Ele olha pro lado e vê que tem o corpo daquele bandido, mas ele não gostou de ver isso não e vomitou, simplesmente vomitou. Nosso menino Art tá todo acabado, coitadinho. Ele acaba fechando seus olhos pra dormir ou morrer, mas uma folha cai em seu rosto e ele acorda de novo. Ele tenta se levantar, rastejando na direção de uma bolsa. Nessa bolsa tinha algo
roxo que ele pegou e colocou na boca pra comer. É alimento, né? Então ele simplesmente deita de novo, fecha os olhos e diz obrigado pela refeição. Fica tudo escuro. Mas ele acorda em outro dia, todo acabado ainda, coitado. Ninguém foi atrás do menino pra ver se ele tá bem. Ou tão todo morto, né? Ele tenta se levantar, mas não consegue, não tem força pra isso. Então ele se concentra e junta sua mana, que tá preta. Então ele consegue se levantar. Com a força do ódio, mas consegue. Ele olha pra bolsa e depois olha pro corpo. E ele pega aquela faca que tá no corpo do defunto. Ele olha pra cima e vê a altura daquela montanha e se pergunta se ele sobreviveu a isso. E também se pergunta quanto tempo que passou e onde é que ele tá. Mas isso não importa, ele tem que seguir em frente. Mas alguma coisa estranha começa a falar, perguntando se ele acordou. E ele fica confuso. O prota se esconde atrás de uma árvore e se pergunta se é o cadáver que falou isso. Mas a voz fala de novo, perguntando como que tá o corpo dele. Enquanto isso, o prota tá perguntando aqui, jura por Deus, se isso se levantar, ele até vai com um graveto ver o corpo se tá vivo. Mas a voz fala pra ele não se preocupar, o cadáver não vai se levantar, se esse é o medo dele. E ele fica aliviado. Mas espera, ele não pode simplesmente confiar uma voz desconhecida, não importa quão suave e digna ela pareça. Então ele pergunta quem que é essa voz, e pergunta se foi ela que o salvou. Mas ali do mato que ele tava apontando só sai um coelhinho mesmo. A voz responde sim pra segunda pergunta dele. Quanto à primeira, o prota vai descobrir assim que chegar na residência dele. Não do prota, da voz no caso. O prota diz que a voz parece confiante de que o prota vai tentar encontrar ela. E a voz responde, bem, eu sou o único capaz de levá-lo para casa a partir deste lugar. E o prota lembra de sua casa. E se lembra de sua mãe, de seu pai e dos chifres gêmeos. Até mesmo de seu irmãozinho. Se pergunta se eles estão bem, se eles chegaram a Shiros com segurança. Então ele pergunta pra voz e educadamente diz, posso te incomodar com as instruções para que você possa me agraciar com a sua presença? E ele escuta algum barulho na floresta. E a voz responde que o prota entende rápido. Embora seja um pouco rude se referir a uma dama como senhor. Mas a voz responde que o sentimento do prota tá ali, então ela vai aceitar. E a voz diz que vai mostrar pro prota. E ele do nada começa a ficar com os olhos vermelhos. Ele deve estar sentindo dor nos seus olhos e tudo começa a ficar preto. E ele enxerga um lugar ali. Tem a visão de uma pedra. E do nada para a visão. A voz fala com o prota, dizendo que ele recomenda que o prota parte agora, que vai ser muito mais seguro viajar, enquanto ainda tá claro. O prota diz que como a condição do seu corpo melhorou gradualmente, o deixando apenas com algumas dores, aqui e ali pela tarde, ele não pôde deixar de pensar que tipo de magia ela usou para salvar ele da queda. Como ela poderia saber que ele estava caindo e por que ela salvou apenas ele? Quanto mais o prota tentava chegar a uma explicação, mais perguntas aparecia. Ele escuta algum barulho e torce para que seja o que ele acha que é. Ele escala aquela pedra e ali tem água, que é o que ele precisa. Ele já tira toda a sua roupa e pula no rio. Ele começa a lavar suas roupas e a voz aparece rindo dele, dizendo agradavelmente despreocupado. E a voz ainda disse para ele não se preocupar, porque não há muito para ver. Mas em seu pensamento, Arthur tá dizendo que são apenas palavras. Um rei deve permanecer calmo e imperturbável. A voz pede desculpa por assustar o Art e fala para ele não fazer beicinho. E em seu pensamento ele tá falando que esse corpo é só subdesenvolvido. Isso é tudo. Ainda vai aumentar. Ele pega um pouco de água em sua jarra e come algumas frutas. Ele diz que desde que caiu do lado leste da montanha, ele deve estar perto do domínio dos elfos. Mas ele ainda não vê nenhum rastro do nevoeiro pelo qual a floresta de Elshir é conhecida. O medo dele de atravessar as clareiras devido à presença de animais foi sufocado pelo fato de que apenas pequenos animais apareciam estar presentes. Embora ele esteja surpreso que não tenha visto o besta de mana pelo fato desse lugar ser um grande risco de mana. E é uma pena que ele não possa ficar um pouco e absorver a mana, mas ele deveria se apressar. Ele precisa voltar para seus pais. Com a mãe dele grávida, o estresse da morte dele, em potencial, pode prejudicar o bebê dentro dela, se é que eles ainda estão vivos. A voz disse pro Art que ela tá feliz que ele tenha conseguido chegar até ali em segurança. E o Art diz que é um prazer te conhecer. A voz diz que, por mais interessante que seja, ela não é um aglomerado de rochas conscientes. Ele vai encontrar ela dentro da fenda. O bichinho tava falando com a pedra, coitado. Ele entra dentro do buraco que tem naquela pedra, pensando em seu pai e sua mãe, dizendo que em breve vai estar em casa. Enquanto o Art vai entrando dentro da fenda, a voz manda ele ter cuidado onde pisa. E aí, né, falou tarde demais, tanto que ele tropeçou ali e caiu. Ele tá caindo em direção ao lugar
lugar brilhante, mas eu acho que ele não passou por nenhum portal não, ele só caiu mesmo. O bichinho já tava todo acabado, agora tá pior ainda, coitado. Ele fala que um aviso de que ele teria caído 2 andares teria sido ótimo, mas ele se levanta e limpa a sujeira na roupa dele. Mas ele começa a se assustar com alguma coisa, tanto que ele cai pra trás e pergunta: o que é isso? Tamanho do bicho, meu. Essa coisa diz: finalmente nos conhecemos, criança. É literalmente aquela voz que tava na cabeça dele. Essa coisa anda em direção ao protagonista, enquanto ele tá assustado, coitado. A coisa diz que insetos vão entrar na boca do prota se ele continuar aberta desse jeito. E ele fecha a boca na hora. Essa coisa estende sua mão pro protagonista, e ele diz que vai demorar um tempinho pra abrir um portal dimensional forte o suficiente pra levar o prota pra casa. E há plantas especiais capazes de nutrir o prota até lá. O prota se levanta e agradece. Ele dá uma olhada no lugar e diz que essas coisas parecem bom. Ele olha seu reflexo em uma das frutas brilhantes e se lembra de sua família, mas a coisa aparece atrás dele, assustando ele de novo. E ela diz que o gosto daquela é melhor. O prota acabou estourando a fruta, coitado. O protagonista e a coisa estão ali comendo aquelas frutas, e o prota diz que sabe que a coisa disse que era mulher, mas ele pergunta se tem alguma maneira, uma forma melhor dele chamar essa coisa. E essa coisa diz que seu nome é Sylvia. O prota pergunta se a Sylvia se importa se o prota fizesse algumas perguntas. E a Sylvia responde falando pra ele ir em frente. Embora talvez ela não possa responder tudo. Em seu pensamento, o Art tá dizendo que o medo pela aparência da Sylvia lentamente sumiu. E ele começou a fazer todas as perguntas que estavam na sua cabeça desde que acordou após a queda. Tipo, que lugar que é esse? E por que ela tá ali sozinha? De onde ela veio? Como ela conseguiu aquela ferida? E por que ela salvou ele? A Sylvia disse que a primeira pergunta dele é fácil. Esse lugar é uma área estreita que reside entre a clareira da Bestas e a floresta de Alshiri. Ninguém sabe desse lugar porque ela esteve afastando todos que chegavam perto, embora não seja casos raros. O Arthur é o primeiro a entrar nesse domínio. E o Arthur diz que a Sylvia pode chamar ele de Art, porque a família dele chama ele de Art, e é a abreviação de Arthur. A Sylvia diz: muito bem, vou chamá-lo de Art. E ela responde a pergunta dele, a segunda pergunta. Ela tá ali sozinha porque não tem mais ninguém. Ela tem muitos inimigos que desejam desesperadamente algo que ela tem, e ela acabou ganhando essa ferida em sua última batalha pouco antes de conseguir escapar. E sobre por que ela salvou ele, talvez ela tenha sido tocada pelo seu coração e sacrifício, ou talvez simplesmente porque ela tá muito solitária. Ela mesma não entende o porquê e pede desculpas, mas ela vai se retirar por hora. A ferida dela dói e ela tem que estar em boa condição para quando for trabalhar no portal dimensional amanhã. O Art agradece e diz boa noite pra ela. O Art diz que assim que a figura assustadora que vestia a armadura negra foi embora, ele não pode deixar de pensar em quão solitário ela parecia. E a Sylvia diz pra ele que quase se esqueceu. A visão dela é incapaz de alcançar onde eles foram, a família do Art, mas eles estão seguros. Isso ele pode ter certeza. O Art fica aliviado com isso e bem feliz, e agradece a Sylvia pela informação. O tempo foi se passando e o Art estava treinando, estava pegando comida junto com a Sylvia, até mesmo dormindo na mão dela, enquanto ela tentava abrir o portal. Os dois passaram horas falando sobre todo tipo de coisas quando ela não estava preparando o portal. Aquelas horas se tornaram dias, e aqueles dias se tornaram semanas, onde gastaram cada momento na companhia um do outro. E embora Sylvia nunca falasse sobre sua própria vida, ela lentamente começou a entender que tipo de pessoa esse ser misterioso era. O Art, no caso, começou a entender. O prota tá meditando ali. Ele abre um pouco os olhos para espiar a Sylvia, e ele diz que ela era a personificação da frase "não julgue um livro pela capa". Ao contrário da impressão que sua aparência traumatizante causava, ela era bondosa, gentil, paciente e amena. A Sylvia olha pro Art e pergunta se ele já jantou. Ela diz que essas frutas são particularmente saborosas e dificilmente crescem em outro lugar. Ela entrega uma dessas frutas pro Art, e ele diz que ela lembrava a mãe dele quando era gentil e bondosa, mas o repreendia duramente quando ele estava errado, e ele acabou de se lembrar de algo desagradável. Teve uma vez que ele expressou seu rancor com relação aos bandidos. Ele se lembra de uma memória onde ele dizia que os bandidos mereciam mortes horríveis se algum deles saiu vivo de lá, e com uma cara assustadora ele disse que iria caçá-los, mas na hora a Sylvia dá um tapinha nele, um peteleco nele. O Art pergunta o que foi isso, e a Sylvia diz pra ele que possivelmente ele não está errado com relação a esses bandidos merecerem a morte. Ela escolheu não salvar o mago que caiu junto com ele pelo mesmo motivo,
Então o Art pergunta então por que ela fez isso. Mas ela responde que, no entanto, deixar o seu coração ser consumido pelo ódio e vingança desse jeito só vai machucar ele mesmo. Ao invés disso, é pra ele se orgulhar de estar vivo e continuar sempre seguindo em frente. Ela diz que ele vai passar por infortúnios novamente, mas não deixe que a tristeza e ódio corroam a mente dele. É pro Art aprender com eles e encarar o futuro com um sorriso. Somente assim, o Art será realmente vitorioso. Mas a Sylvia pergunta se ela bateu muito forte nele, se ainda dói. O Prota pensa que ser ensinado sobre a moral e a vida por uma figura que parecia ser a epítome do mal, por algum estranho motivo, afetou ele profundamente. Mas a Sylvia aparece chamando ele várias vezes e ele finalmente acorda. Ela pergunta por que ele não come a fruta, se tem algo de errado, e ele responde que não, ele tá bem. Enquanto ele tá comendo, ele percebe que o ferimento da Sylvia parece estar ficando pior. E ela diz pra ele não se preocupar, porque esse ferimento infecciona de tempo em tempo. E a Sylvia diz que, além disso, ela vem planejando perguntar ao Art alguma coisa. É do entendimento dela que humanos geralmente despertam por volta dos 12 ou 13 anos de idade. Ela pergunta como que o Prota formou seu núcleo de mana, já sendo considerado apto a utilizar mana de forma mais eficiente que muitos magos completos. O Art responde que seus pais disseram que ele era um gênio. E a Sylvia diz que então possivelmente o Art será capaz de aprender isso. Ele pergunta, aprender o quê? E ela diz que é a meditar e absorver mana enquanto está se movendo, e se for bom bastante, enquanto estiver batalhando. O Art fica surpreso, pergunta como que ela tá fazendo isso. A Sylvia diz que os humanos têm uma mentalidade muito linear em relação à mana. Então ela diz, apenas comece com pequenos, impensados movimentos e faça seu caminho até esse ponto. O Art fica meio confuso, mas ele tenta, e ele diz que é mais fácil falar do que fazer. A Sylvia diz que as bestas de manas aprendem a fazer isso naturalmente, mas como os humanos geralmente despertam muito depois, seus corpos não são capazes de fazer essa espécie de multitarefa. Considerando que esse último fato não se aplica ao Prota, se ele praticar duro bastante, ele pode ser capaz de conseguir. E ele fica animado e responde que fará seu melhor. Um tempo depois, enquanto a Sylvia tá tentando abrir o portal, o Art tá praticando o que a Sylvia ensinou a ele. Mas do nada, por algum motivo, ele tropeçou sozinho sem nem andar. O Prota diz que praticar essa habilidade até o seu máximo significava essencialmente ser capaz de lutar proficientemente enquanto mantém constantemente um fluxo interno de mana. Ele começa até a suar enquanto pratica. Ele começa a balançar seu graveto praticando enquanto reúne mana. Ele fica surpreso, dizendo, não pode ser. Ele fala pra Sylvia que ele conseguiu, mas quando ele olha pra Sylvia, ela tá deitada no chão, tá caída. O Art fica assustado e grita pelo nome dela. Ele corre até ela perguntando o que aconteceu, e ele vê a poça de sangue gigante que tem nos pés dele. Ele grita o nome dela, falando pra ela aguentar firme, e ele usa sua mana pra tentar mover o corpo dela. Ele vira o corpo dela e vê que a ferida tá gigante, e ele pergunta por que tá piorando tão rápido. Ele vê o tamanho do portal que tem na frente dele. Ele diz, não pode ser. É por isso que está ficando pior. Tudo que a Sylvia tava fazendo por ele, tentando abrir o portal, ajudando, ensinando ele, tava piorando o ferimento dela. Ele começa a chorar e se sente culpado, mas a Sylvia fala com ele dizendo que tá tudo bem. E ele se pergunta como que pode estar tudo bem quando você está morrendo por minha causa? Mas um tempo depois, o Prota tá dizendo que ele chorou por mais tempo do que ele gostaria de admitir. E pela primeira vez, ele chorou como uma criança que ele ia por fora. E a Sylvia tá perguntando se ele se acalmou um pouco. Ele diz que não, coitado. Ela diz que eles não têm mais muito tempo juntos, e ela odiaria que ele fosse gasto com o Prota se culpando por causa disso tudo. E o Prota pergunta como que ele poderia não se culpar. Ela tá basicamente se sacrificando para que ele possa encontrar a família dele. A Sylvia diz que o Art tá fazendo um favor para ela, a permitindo deixar essa caverna abandonada mais cedo. E o Art, chorando, chama pelo nome dela. E ela diz que seu nome, ele realmente não combina com essa forma. E agora? Ela começa a sumir do nada. Na verdade, não parece que ela sumiu, ela só tava se despedaçando. Todos aqueles pedaços de pedra daquela forma demoníaca saem pelo ar, e algo brilhante e branco renasce ali. Um monstro branco com algumas marcas no corpo e chifres, com 2 asas, nasceu da Sylvia. Ela diz, aqui está, agora eu me pareço um pouco mais com uma Sylvia. E o Art pergunta se ela é um dragão. Ela diz que sim. Ela supõe que ela seja aquilo que os humanos chamam de dragão, mas agora que ela tá nessa forma, eles têm pouco tempo pra conversa fiada. Ela deve usar a sua forma original pra terminar esse portal, mas agora que seu disfarce se foi, eles em breve estarão vindo. O Art pergunta a eles quem que tá vindo, e o portal começa a brilhar muito forte. A Sylvia diz pro Art
Art ouvir cuidadosamente. Tem algumas coisas que ela precisa dizer antes que eles se separem. Ela entrega um negócio, parece um ovo. O Art diz que não era pesado, mesmo assim ele sentiu que mal podia segurá-lo. E a Sylvia ainda arranca uma de suas penas e entrega pro Art. Ela diz pro Art embrulhar o ovo nisso pra ocultar a aura dele. Ele tenta perguntar pra ela o que é isso e por favor, que ela tenha paciência com ele para mais uma coisa. Mas ela chega perto dele, tocando seu bico no corpo dele. E algumas marcas começam a aparecer na sua mão. Ela diz que com isso tudo será devidamente explicado na hora certa. O Art fala pra Sylvia que os olhos dela... pergunta se ela tá bem. Ela diz que vai abrir o portal agora. E ela não teve tempo de fazer o portal levar o protagonista direto pra casa dele. Mas ele deve chegar em algum lugar próximo a humanos. E o Prota diz, vai ser assim, eu estou deixando você. E na mesma hora, algumas coisas, umas rochas começam a cair na direção do protagonista. Mas a Sylvia protege ele. Aparece alguém chamando a Sylvia de Lady Sylvia. Ele diz que aconselhou ela para que ela parasse com as teimosias e se entregasse. E diz para ela se render agora. E talvez ele até mesmo cure sua ferida. O Art, escondido nas asas da Sylvia, olha pro monstro ali. E percebe que ele se parece com a forma anterior da Sylvia. E esse monstro tá falando que a Sylvia já causou bastante problemas para eles, se escondendo. Enquanto isso, a Sylvia diz para Arthur que ela tem uma pequena confissão a fazer. Ela diz que a verdade deve ser dita. Ela intencionalmente prolongou o feitiço de teletransporte para que eles pudessem passar mais tempo juntos. E ela não vai pedir para que o Art perdoe ela, mas ela tem mais um pedido egoísta. Ela pede para que o Art chame ela de vovó, só dessa vez. O Art segura forte nela e diz pra ela apenas ir junto com ele. O Art diz que ele não sabe o que ela fez, mas tudo tá congelado por agora. Eles podem sair dali juntos. A Sylvia começa a chorar e diz que ele sabe que ela não pode. E empurra ele pro portal, enquanto ele grita o nome dela. Mas ele vê que não vai dar em nada e antes de que ele passe totalmente pelo portal, ele chama ela de vovó. E ela agradece ele por isso, o chamando de minha criança. Depois de passar pelo portal, o protagonista aparece caído no meio de uma floresta. Ele fica um pouco deitado no chão e diz que ela se foi e nunca mais terá a chance de vê-la novamente. Ele dá um grito de ódio ali no meio da floresta mesmo. Depois disso tudo, ele diz que sua cabeça se inundou com memórias dos quase 4 meses que ele passou junto com a Sylvia. Por um período que pareceu longo e curto ao mesmo tempo, a Sylvia o tratou como se fosse de seu próprio sangue, o ensinando coisas que faltavam pra ele desde que ele veio pra esse mundo. Mas algum barulho começa a aparecer ali. Ele se pergunta o que tá acontecendo. E uma voz dizendo, testando. Ah, ótimo. Olá, Art. O Art pergunta se é a Sylvia, por que ela tá falando com ele? E a voz responde, é que é a Sylvia. Se você está escutando isso nesse momento, significa que eu te mostrei o que eu realmente sou. Na hora o Art percebe que a Sylvia conseguiu deixar uma mensagem pra ele. Quando ela tocou ele, apareceu aquelas marcas no braço dele. A voz tá dizendo que por mais frustrante que passou a ser, o Prota não tá nem perto, nem pronto pra saber toda a verdade. O corpo dele é o de um menino que mal tem 4 anos, e embora o núcleo de mana já tenha avançado, o estágio vermelho escuro, ele ainda não é forte o bastante. Como um pequeno presente de despedida, ela infundiu seu único legado com ele. O futuro desenvolvimento dele como um mago dependerá em quão bem o Prota será capaz de utilizar o seu presente, que ele ganhou dela. E o Prota tá pensando, quem foi que pediu por esse presente? Eu preferia ter, mas a voz interrompe dizendo, Art, eu posso imaginar o que talvez você esteja sentindo agora, tristeza, raiva, culpa, mas lembre-se de que você tem uma família para cuidar e um propósito a ser cumprido nessa vida. Ela diz que seu único desejo para o protagonista é que ele aproveite as alegrias e a inocência da infância e se torne um homem cujo ambos seus pais e ela mesma possa se orgulhar. Quando o núcleo de mana do protagonista atravessar o estágio branco, ele vai ouvir ela mais uma vez e nesse momento ela vai explicar tudo para ele. Então até lá ela se despede dele e ela chama ele por Rei Grey, que era o nome que ele usava na vida antiga dele. O Prota fica até surpreso com isso. E um tempo depois o Prota diz que perguntas continuaram atormentando ele por um longo período depois que a voz da Sylvia desapareceu. Ela pergunta há quanto tempo ela sabia sobre a identidade dele e como que ela sabia. Apesar disso, uma coisa estava certa e clara. Se ele se focar apenas em treinar somente por vingança, essa vida dificilmente seria diferente da vida passada dele. Por agora, ele só pode ir adiante, mas primeiro, onde diabos ele tá? Ele começa a andar enquanto cultiva mana, botando em prática
prática o que aprendeu da Sylvia. E ele escala uma árvore bem alta. Depois de subir lá, ele tenta enxergar a sua frente, mas mesmo imbuída com mana, a visão dele é limitada. Mas uma coisa tá clara, ele tá no meio da floresta de Elshire. Ele começa a pular em cima das árvores, de árvore para árvore, dizendo que mesmo mal sendo capaz de utilizar a rotação de mana que a Sylvia ensinou pra ele é capaz de usar magia por muito mais tempo. No entanto, ele não pode evitar de ficar maravilhado com como ele chegou ali em cima. A Sylvia disse que ele deveria ser enviado pra perto dos outros humanos. Não importa, ele só vai continuar olhando os arredores. Ele diz que tá ficando bom nesse negócio de pular de galho em galho. Em formato de mamaquinho, ele escuta um barulho atrás dele e olha pra ver o que é. Ele diz que isso soou como um humano, e o mamaquinho Art vai atrás, pulando de árvore em árvore pra saber o que é. Ele finalmente encontra alguma coisa e diz que esperam que eles possam o levar junto com eles, mas olhando bem, ele desce as árvores e consegue escutar melhor. Tem alguém que tá pedindo por ajuda, talvez, e outra pessoa mandando ela calar a boca. Os homens estão dizendo pra se prepararem pra ir, porque eles estão apenas a alguns dias de distância pra deixar essa maldita floresta. Um deles tá perguntando pro seu chefe se elfas valem muito dinheiro, e o outro tá dizendo que ela ainda é uma criança, então também é virgem. Ela vai definitivamente os render muita grana. E o outro tá falando pra calar a boca e colocar a elfa na parte de trás da carruagem, porque eles têm que ir. O protagonista já começa a apertar a árvore com força, porque ele percebeu que esses homens são mercadores de escravos. Olha a cara de bravo do prota. E olha as orelhas pontidinhas da elfa. Enquanto aqueles caras estão falando lá no fundo, o protagonista tá dizendo que não faz ideia de como aqueles porcos conseguiram por suas mãos nesses cães de caças da floresta. Mas ele sabia que pegar um deles seria a sua melhor opção para sair dessa floresta. Quanto àqueles mercadores de escravos, bem, com a quantidade de merda que tem acontecido com o Prota ultimamente, parece que finalmente ele vai ser capaz de extravasar um pouco. O Prota disse que apesar de seu desejo de ir para casa, ele ainda precisa de um plano. O melhor curso de ação era lidar com aqueles mercadores de escravos primeiro, mas ele não atacou imediatamente. Atacar os 4 de frente seria suicídio mesmo pra ele, então ele apenas os seguiu. Ele esperou e reuniu forças pra fazer seu movimento quando baixarem a guarda, até que ele vê que está na hora. Ele pega um fruto da árvore ali e taca na árvore, atraindo aqueles lobos. Com isso, os lobos começam a fazer barulho, e um dos mercadores manda o outro fazer os lobos parar antes que eles acordem tudo dentro da floresta, e o outro vai lá chamando os lobos de malditos vira-latas. O protagonista vindo de cima, ele fica pensando que sem uma arma, ele foi forçado a usar sua técnica da sua vida passada. É uma técnica que ele nem tinha certeza se funcionaria nesse mundo. E enquanto o protagonista vai atrás da árvore ali sem que escutem ele disse que os mercadores deviam apenas mastigar os chifres um dos outros se estão tão entediados assim. Então o protagonista finalmente ataca o guarda e o guarda acaba percebendo que é uma criança, mas já é tarde demais. O protagonista cortou o pescoço do cara e depois ficou segurando o corpo dele que nem um psicopata. Nossa. O prota pega uma faca que tinha ali na roupa do mercador e agradece pela arma até. Os lobos começam a sentir o cheiro desse sangue que está correndo ali e eles vê o corpo do mercador que o prota matou. E isso é tudo que acontece. Os lobos simplesmente vai lá e toma seu lanchinho da tarde, da noite no caso. O outro mercador percebe que os cães já ficaram quietos, então por que que o outro tá demorando tanto pra voltar? E ele vai lá dar uma olhada, perguntando se o cara tá mijando ou algo assim. Mas a única coisa que ele escuta é um estralo, e quando ele percebe, o protagonista já tá no pescoço dele. E se vocês acham que o prota teve piedade, não, ele simplesmente cortou o pescoço do cara também. O prota pensa que, como esperado, lutar é muito mais difícil e cansativo nesse corpo dele agora. Ele devia acabar com isso rapidamente, enquanto os outros dois ainda estão dormindo. Só que um dos outros dois acaba provavelmente acordando, eles começam a fazer barulho ali, e o prota até se assusta. O protagonista pensa, por que logo agora os outros dois acabou acordando? E um deles tá perguntando por que os outros estão fazendo tanto barulho, e tá perguntando onde os outros dois que o protagonista matou estão. Um dos guardas acaba ouvindo alguma coisa ali atrás da carroça e olha pra trás. Quando o prota vai atacar ele, ele consegue até se defender, mas o protagonista pega um impulso e consegue cortar as pernas do cara por trás dele. E com isso, o prota diz que 3 já foram. Esse terceiro começa a gritar, chamando a atenção do outro mercador. E quando esse outro mercador chega perto, o que o prota cortou a perna
taverna manda ele ter cuidado, porque o pirralho do protagonista é um mago. Aí o quarto mercador pensa, um jovem mago? Ele larga sua espada até. E diz que então eles não querem acidentalmente matar esse ovo de ouro que acabou de aparecer na frente deles, que no caso é o protagonista. Ele diz que talvez o prota possa render mais do que a pequena elfa, e do nada ele já tá atrás na costa do protagonista, falando pra ele não morrer com isso. O protagonista consegue se defender e desviar do ataque dele, mas ele já vai atacando de novo e o prota simplesmente tá com uma pedra na cara dele. Ele fica bravo falando que diabos, e o prota tá com uma faca, a faca que ele pegou do outro mercador na direção dele, mas diferente da pedra, isso ele consegue ver e segurar. Agora o protagonista ficou nervoso falando droga, enquanto o mercador tá rindo dele. O mercador diz que o prota tem alguns truques bonitinhos, e ele ataca o protagonista de novo, enquanto fala que aqui está sua arma e manda o prota pegar. Na mesma hora o prota pensa que ele é rápido e tenta se defender do chute do mercador, mas o mercador, ao invés de chutar a cara dele, chuta a barriga, enquanto ele diz que o garoto tem belos reflexos. O prota cai pra trás, enquanto o cara fala pra ele ir até ali e chama o prota de bolsa de ouro. Ele pega o protagonista pelas pernas e diz pra ele apenas desistir, porque ele não pode fazer nada com esse corpo pequeno. E o prota pensa que condensar mana no formato de uma espada parece funcionar de forma similar com magia de vento nesse mundo. E se esse é o caso, magia de fogo também deve funcionar. Ele toca na mão, no braço do mercador e começa a condensar sua magia de fogo. O mercador não entende no começo, mas depois a mão dele simplesmente explode. Esse cabum aqui foi meio exagerado, porque só explodiu o braço do cara. O mercador começa a gritar de dor, chamando o protagonista de filho da... e diz que ele tá morto. Mas o prota não dá mole não, ele já pega sua faca ali e já vai atrás do mercador. Enquanto o mercador tá dizendo que não se importa se vai ter que vender o cadáver dele, ele agora tá morto. O prota, por trás dele, tá com a faca atravessando o pescoço dele. Com isso, o protagonista matou todos os 4 mercadores. E isso que ele tem o quê? 4 anos? 3 anos? Sei lá, 6 anos de idade, claro, né? Ah, faltou o terceiro que ele não matou, só cortou as pernas. Enquanto ele tá falando pro prota esperar e não matar ele, por favor, o prota diz que ele tem certeza que a garotinha disse a mesma coisa pros mercadores. E a obra não mostra, mas com certeza o prota deu um fim nesse terceiro aí. Lá dentro da carroça, aquela elfa que eles estavam prendendo aparece, ela tá chorando. E o protagonista abriu e com um sorriso ele disse pra ela ir até ele, porque agora tá tudo seguro. E disse que ela já pode voltar pra casa. Amarraram tudo a garotinha, pra que isso? Depois de tirar a elfa de dentro da carroça, ele tampa a visão dela e ela pergunta pra que tudo isso. O prota responde que tem coisas que uma criança não deveria ver. E ela diz que, mas ele também é uma criança. Mas ele manda ela não tirar a venda até ele deixar. Quando eles já estão longe o suficiente, ele começa a tirar a venda dela. E ele diz que agora ela pode olhar. E a garotinha, toda fofinha, agradece o protagonista, dizendo muito obrigado, mas gaguejando. E o prota simplesmente diz, ok, foi um prazer te conhecer, e sai vazando embora. Mas ela segura na roupa do protagonista e faz uma cara que, né, já diz tudo. Como deve estar em inglês, nas placas ali tá escrito, na da direita tá escrito que como você pode abandonar uma garotinha tão fofa na floresta, seu pedaço de lixo. E na do meio tá escrito, estou assustada. E na da esquerda tá escrito, não me abandone. Mas o prota fala que ela precisa voltar pra casa também. E aqueles mercadores, aqueles caras maus não vão mais atrás dela. Além disso, essa floresta é segura pros elfos. Mas ela começa a balançar a cabeça ali. E ela diz que as bestas na floresta só sentem medo dos adultos. Seus pais disseram que crianças seriam comidas por cães de caça ou golems da floresta. Então o protagonista diz, ok, bem, pelo menos você sabe quanto tempo vai levar pra chegar onde você mora a partir daqui? E ela diz, não sei. Então o protagonista suspira e diz pra ela esperar ali. Ele fala que vai tentar conseguir alguns suprimentos pra eles. Provavelmente a viagem não será tão longa. E ela diz, tudo bem. Lá na carroça de volta, o protagonista tá saqueando tudo e dizendo que ele recuperou o que pôde pra viagem à frente. Nenhum deles sabia quanto tempo levaria e ele também tinha que pensar na viagem de volta. Ele pensa que é uma pena que ele não possa pegar carruagem, mas talvez seja melhor assim. Usando essa carroça aí, eles iam se destacar muito como uma flor no deserto. O prota corta uma corda ali que estava prendendo os 3 lobos dos mercadores. Ele diz que só espera que os elfos tenham algo que possa o levar de volta ao reino dos humanos. Voltando até a elfa, ela esperou lá. O prota entrega uma roupa e diz que ele encontrou essas roupas dentro da carruagem e imaginou que fossem dela. E já que provavelmente vai ficar um pouco mais frio, ele fala pra ela vestir a capa
capa por cima delas, e ela agradece pelas roupas. Ele até acaricia a cabeça dela, e enquanto sorri, ele diz que vai levar ela até a casa dela. Um tempo depois, o Prota diz que enquanto caminhavam na direção que ela apontou, ele tentou descobrir sobre a criança elfa. Ele pergunta qual que é o nome dela, e ela responde que é Tessia Eralif. E ela pergunta qual que é o nome do Prota, e ele responde que é Arthur Leywin. Ela pergunta como que o Prota foi parar na floresta de Elshire. E ele diz que é uma longa história, mas ela fala que eles têm bastante tempo. Encontraram até umas bestas da floresta ali, e o Prota tá protegendo ela. O Prota diz, vamos apenas dizer que eu fui separado da minha família. E ela diz, então você vinha do reino humano, certo? E ela pergunta se então é verdade que todos os homens humanos são pervertidos e possuem mais de uma esposa. E o Prota pergunta, quem te falou isso? E ela diz que foi seu avô. O Prota responde que entende. Bem, ele tem certeza de que há pervertidos entre os elfos também. Mas ele pergunta se ela pelo menos sabe o que a palavra pervertido significa. E ela diz que na verdade não. O Prota diz que, respondendo à pergunta dela, normalmente apenas os nobres optam por terem várias esposas. E ela diz que agora entendeu. E o Prota pergunta pra ela como que é viver em Lenoir. Ela responde que é divertido, ela passa muito tempo com suas cuidadoras e com o vovô dela, já que sua mãe e seu pai são bem ocupados. E uma vez que ela desperte, ela provavelmente terá um mentor para se treinar, e ela tá muito empolgada com isso. E o Prota fala que o sistema educacional de Lenoir parece ser mais igualitário, já que pessoas como ela parecem ter um mentor particular ao despertar. E ela pergunta, igual o quê? E ele diz que não é nada, apenas tá falando sozinho. Então a Tessia chama o Arthur e ele diz o que foi. Ela pergunta o que aconteceu com aqueles caras maus que tinham levado ela. E o Prota fala que eles deram de cara com um acidente bastante feliz. Ela pergunta se eles vão tentar encontrar ela de novo. E o Prota diz que promete pra ela que eles nunca mais vai ver ela. Então ela fala, ok, obrigado Arthur por tudo. Passando um tempo depois, o Prota diz pra Tessia que ela deveria dormir um pouco. E ela pergunta e conta a ele. Ele diz que vai ficar de guarda ali fora. O Prota pensa que ele queria usar esse tempo pra descobrir o que é esse legado que a Sylvia deixou pra ele. E a Tessia aparece perguntando se o Prota tem certeza que ele não precisa de um pouco de descanso também. O vovô dela disse pra ela nunca dividir a cama com um menino, mas ela não vai contar o protagonista como um menino. Mas o Prota responde que tá tudo bem, ele não parece tá com sono mesmo. E ela triste diz ok. Mas ela fala que, bem, ela acabou de se lembrar que é mais provável que bestas de mana apareçam se elas notarem que o Prota apenas é uma criança. Portanto, ela propõe que, pra segurança deles, o Prota deve ficar de guarda dentro da barraca. E isso é pra segurança deles, e não porque ela tá com medo. E o Prota diz que sim, ele entendeu. E manda ela dormir agora. O Prota percebeu que ela tava com medo de dormir sozinha e foi lá com ela. E ele diz pra ela que ela passou por muitas dificuldades e ela deve descansar bem agora. E no outro dia, os dois ainda estão dormindo. Mas depois o Prota diz que eles continuaram sua jornada. E com o passar do tempo, os únicos indicadores do seu progresso eram os diversos cenários desconhecidos que apareciam diante deles. E depois do medo e do desespero inicial de Tessia terem passados, era óbvio que ela não fazia ideia de como interagir com ele. O Prota diz que admite que a preocupação com sua família e a impaciência para voltar para casa não o deixaram com o melhor dos humores. Mas o que tornou a jornada quase insuportável foram as dores agonizantes e imprevisíveis do seu núcleo de mana. Aliás, se a pergunta se tá tudo bem com ele. Ele diz que sim, na verdade ele tá bem sim. Mas ela não acredita muito não. De noite, o protagonista ainda tá sentindo muita dor, tanto que ele nem consegue dormir também. Mas no outro dia de manhã, ele já parece estar bem de novo, enquanto a Tessia tá desconfiada. E enquanto os dois estão andando, aparecem dois lobos atrás deles. Mas o protagonista percebe tá com uma faca em um deles, só ameaçando. Os dois lobos já ficam em choque já. Nesse lado aí é o protagonista que é o monstro. A Tessia aponta pra outro lugar pra eles irem. E na mesma hora ele percebe que ele se esconde atrás de uma árvore, porque a dor que ele tá sentindo frequentemente tá acontecendo de novo agora. Ele pergunta se ele deveria contar pra Tessia, mas ele diz que é melhor não. Ela vai se preocupar com ele à toa. E de noite a Tessia tá colocando o protagonista pra dormir. Os dias passavam e Tessia aparentemente começou a reconhecer o ambiente e investigar
exeguível à volta deles. Contudo, o ritmo começou a diminuir quando o corpo da Tessia não conseguia mais aguentar as dificuldades de viajar constantemente. E o Prota pega até a carga dela. E quanto ao Prota, apesar de fortalecer seu corpo com mana, as dores continuaram a crescer e ficou cada vez mais difícil escondê-las da preocupada elfa. Ela fica nervosa, preocupada com o protagonista, mas... E fica de noite, eles vão dormir de novo. E no outro dia, a Tessia fala pro Arthur que ela esteve pensando, já que eles acabaram se tornando amigos tão próximos, se ela poderia chamar ele de Art, assim como a família dele faz. E o Prota responde que ele não liga. Ela diz, só isso? Aí ele dá um sorrisinho e diz que ficaria muito honrado se Tessia Eralif pudesse se referir a este humilde menino camponês por Art. E ela fica brava. Ela fala, lá vai você falando estranho novamente igual a um velho. E o Prota responde que é melhor do que ser um bebê chorão que não pode nem mesmo fazer xixi sozinha sem que o Prota esteja por perto com seus olhos fechados e orelhas tapadas. Aí ela manda ele calar a boca. Enquanto o Prota tá sentindo dor ali, a Tessia vê alguma coisa. Ela diz pro Prota que acha que viu alguma coisa. Ele diz sim, eu estou vendo alguma coisa também. Eu vejo musgo e folhas e neblina e árvores, muitas árvores. Mas o Prota em sua mente diz que ainda assim, apesar da diferença de idade mental, parecia que eles se tornaram amigos bem próximos. E a Tessia toca numa árvore ali e começa a tocar em todas as árvores. O Prota pergunta, Tessia? E ela diz que eles chegaram. A árvore começa a brilhar e o Prota pergunta, o quê? Tudo começa a brilhar ali e alguma passagem se abre dentro da árvore. Os dois começam a entrar lá dentro. E a Tessia diz, vamos lá, Art. Lá dentro, o protagonista cai dizendo que odeia esses portais de teletransporte. E a Tessia toca nele falando que chegaram. O protagonista se levanta e fica surpreso com o que tá vendo. Lá dentro é totalmente diferente do que é lá fora. E ele diz que a palavra antigo foi a única coisa que veio na cabeça dele. E mesmo isso não fazia jus à cena à frente dele. Alguma coisa de vento começa a aparecer ali. E os dois ficam em alerta. E brota alguém ali dizendo, seja bem-vinda de volta, princesa real. O protagonista já fica sem reação. Ele fica, quem? Onde? Aqui? Você? Até ser a princesa desse reino. O guarda diz que eles foram ali assim que notaram que o portal de teletransporte real havia sido utilizado. E o rei e a rainha estão chegando. Os dois já aparecem ali nas pressas. A mãe tá chamando a Tessia de bebê e perguntando se ela tá bem. O nome do pai dela é Alduin Eralif, ele é o rei. E a mãe dela é Meriel Eralif, que é a rainha. E esse aqui se chama Virion Eralif. É um nome gravado em qualquer livro de história e o antigo rei de Elonuir, aquele que liderou a última guerra contra os humanos do reino de Sapim. Ele olha pra sua neta e dá um sorrisinho gentil. E o Prota dá um empurrão na Tessia pra levar ela pra direção dos seus pais, que acabam se abraçando. O protagonista se pergunta se sua mãe e seu pai vão reagir assim quando verem ele. E o rei tá agradecendo o protagonista e diz que não apenas como o rei de Elonuir, mas também como o pai da Tessia. E como um pequeno gesto de gratidão por ajudar a Tessia a voltar pra casa em segurança, eles querem que o Prota fique na casa deles por um tempo. Lá ele pode descansar um pouco e depois dizer tudo o que aconteceu. O Prota pensa que seu tom foi gentil, mas seus olhos diziam que não era uma oferta e sim uma ordem. E o Prota responde dizendo que ficaria honrado. E a Tessia já vai puxando o menino já. Aí todo mundo fica surpreso. E a Tessia, com esse sorriso dela, diz pro Art, vamos lá, tem muitas coisas que eu quero que você veja. O Prota pensa que esperava um castelo impressionante depois de descobrir que Tessia era uma princesa, mas... Ué, se isso não é um castelo impressionante, é o que, rapaz? Olha como que é lá dentro, como assim não é um castelo impressionante? Ele pensa em que tipo de contos de fada brega ele acabou se metendo. E a rainha tá falando para suas empregadas que essa criança é convidado deles. E tá pedindo para que levem ou para tomar um banho e o quarto para descansar. O Prota responde, obrigado, mas antes de mais nada, eu gostaria de explicar o que aconteceu. Tá parecendo um mendigo. A cara do rei não tá muito legal pra ele não. Na mesa, em algum lugar diferente ali, tá a mãe da Tessia com ela, o rei, o avô da Tessia e o Prota ali distante. O Prota diz que seu nome é Arthur Leywin e ele é de uma pequena vila do reino de Sapim. Ele diz que é uma honra estar na presença da família real, enquanto no seu pensamento ele tá pensando que foi um pouco exagerado para uma apresentação, mas a discussão não vai progredir se eles o tratarem como uma criança. E o rei diz que apesar do Prota
reivindicar ter origens humildes, ele parece bastante maduro e bem educado. E ele disse pro Prota falar logo que ele gostaria de saber o que aconteceu. O rei ficou impressionado com outro rei, então o protagonista contou sua jornada, começando por um breve relato falando que ele foi separado da sua família depois de encontrar com bandidos. Não era uma mentira, mas também não era toda a verdade. E inevitavelmente, quando a história chegou ao ponto em que ela se encontrou com sua filha, a atmosfera mudou. O rei tá todo nervoso com os mercadores de escravos que sequestraram a Tessia, e ele disse que deveria saber que eram humanos, tinha que ser humanos. Mas o Prota, ele não baixa a cabeça não, ele fala, sem faltar com respeito, mercador de escravos é uma profissão, não uma raça. Rei Alduin. Os guardas já sacam os facão ali, aquelas lanças na real, só que o pai do rei para ele. Então o avô da Tessia pergunta se o Prota viu esses mercadores de escravos capturarem a filha dele, a neta dele. E sendo uma criança, o que? O Prota negociou com eles, implorou a eles por misericórdia? Só que o Prota disse que não. Ele mesmo sendo uma criança, ele também é um mago, portanto, ele eliminou os mercadores de escravos e resgatou a Tessia. Aí um dos guardas já fala, como você ousa falar tais mentiras perante... Só que a cara do avô da Tessia, o cara já ficou em choque. O Prota coloca a mão na mesa ali e se levanta e diz que independentemente do fato de acreditarem nele ou não, a Tessia, a princesa Tessia, foi devolvida em segurança. E tudo que ele quer agora é voltar para sua família em Sapin. A Tessia já fica surpresa, perguntando se ele já vai embora. E o rei e a rainha. O Prota diz que, conhecendo a história, ele não acha que seja apropriado um humano ficar nesse reino por muito tempo. Além disso, a sua prioridade é confirmar que sua família está segura e deixá-los saber que ele está bem também. Mas o rei, ele diz que, deixando de lado o passado dos seus reinos, o Prota salvou a filha dele e, além disso, teve o trabalho de acompanhá-la por todo o caminho até ali. E isso dá o direito a uma recompensa para ele. Só que, infelizmente, o portal de teletransporte conectado ao reino de Sapin só é ativado uma vez a cada 7 anos, durante a conferência de cúpula entre as 3 raças. E ainda levará mais 5 anos até que o portão se abra. Contudo, eles ficariam felizes em mandar um grupo de guardas para escoltar o protagonista para casa em segurança. E ele também gostaria de oferecer sua hospitalidade. O rei ainda diz que alguns deles não são tolerantes o suficiente, mas vários ainda guardam rancores contra humanos por causa da guerra muito tempo atrás. Então, por enquanto, é para eles se sentirem em casa. Eles terão a escolta do Prota pronta pela manhã de amanhã. E o Prota diz muito obrigado. E em outro lugar, o protagonista não tá muito feliz não. Ele diz que tá cansado demais pra isso e o bicho tá todo peladão. Ele vai lá tomar um banho numa cachoeira e ele começa a sentir alguma coisa e ele desdroga, está ficando pior. Mas já tá tranquilão de novo no sofá, segurando seu ovo. E ele tá pensando que não sabe o que fazer, falando pra Sylvia, em sua mente no caso. Ele diz que queria que ela estivesse lá pra ajudar ele. E alguém bate na porta e o Prota diz que está indo. Quando ele abre, é a Tessia, que dá uma cabeçada na barriga dele. Ela chama ele de idiota, dizendo que primeiro ele fala tão friamente com a família dela e agora ele já tá indo embora. Só que o Prota diz que ele não tava sendo frio, ele tava sendo respeitoso porque sabe que eles são um rei e a rainha de todo esse reino. E o Prota pergunta por que ela não disse isso pra ele. Ela faz uma gracinha e o Prota não vem com esse terreno não. Mas ela diz que de qualquer maneira ela não quer que ele vá embora, porque ele é o primeiro amigo que ela tem. E ele tá todo feliz. Aí ele se agarra nela. Aí ele vai até ela e diz: vamos lá, princesa chorona, me leve em um tour pelo castelo. Em outro lugar, a Tessia diz que esse provavelmente é o seu lugar preferido em todo o castelo. Se ele ficasse ali até a primavera, ele poderia ver todas as flores dali desabrocharem. Mas pelo menos ele pode ver os abelhumes trabalhando. Ela pega alguns e pergunta pro protagonista se ele não acha bonitos. Só que o Prota percebe alguma coisa estranha ali. Tem algo tentando atingir a Tessia e ele puxa ela e pegando uma colher e ele taca de volta ainda. O protagonista conseguiu revidar e olha quem que é. Aí ele já fica nervoso perguntando: mas que diabos, você acabou de tentar matar sua própria neta? Aí ele diz: talvez isso pudesse deixá-la com um pequeno hematoma, mas ele duvida que esse brinquedo que ele tá segurando possa matar alguém. Aí o Prota vê uma faca de borracha. Ele foi enganado. O avô da
da Tessia diz que o Prota realmente tem uma boa reação e instintos. E pensar que ele agarraria o pequeno presente e usaria contra ele, ele diz que o uso de mana do Prota é no máximo medíocre, mas ele pode entender como ele conseguiu matar alguns mercadores de escravos. E o Prota tá pensando que esse velhote tem um parafuso a menos. E a Tessia aparece dizendo pra ele parar de incomodar o Art. A Prota, incomodar? Você deve saber por que eu vim até aqui. E o Prota tá pensando, por que ele veio? E o avô da Tessia diz que faz um tempo desde que ele encontrou alguém tão interessante. O cara do nada entrega uma espada de madeira pro protagonista, dizendo que quer ver do que ele é capaz. E o protagonista, ele pega a espada e não fica parado não. O cara já avança e passa a espada no pescoço do avô da Tessia. A Tessia já fica assustada, perguntando, vovô? Só que ele tá com um sorrisinho na cara, dizendo que pirralho assustador. E o prota ali só olhando de baixo pra cima. Aí ele avança de novo, só que ele não acerta ninguém, só uma capa. O vovô apareceu atrás do protagonista, o cara é muito rápido. Só que o prota, ele consegue prever e se defender. E ele percebe que o ataque do cara é muito forte. E vem um soco vindo na cara dele, só que ele desvia. Aí vem uma cotovelada que pega o protagonista que saiu voando, só que ele cai em pé, praticamente. Ele pega a espada de novo e sai tentando cortar o cara, só que ele vai desviando também. O prota pensa que mesmo com mana e minimizando seus movimentos, ele não consegue acompanhá-lo. O cara apareceu atrás do prota que nem um monstro, só que o prota tenta atacar e ele desvia de novo, aparecendo atrás dele. Só que o prota pensa que ele tem uma chance agora, só que não, ele levou uma rasteira ali. Mas o prota consegue colocar a mão dele no chão e sai girando pra cima. Ele pega sua espada, dizendo que precisa ser mais rápido, e quase que acerta o cara. Só que ele errou, o cara foi pra trás, a espada tá no chão e ele girando que nem um Beyblade. A Tessia já vai assustada, vendo se os dois estão bem. E o prota tá pensando, mas que? E o cara diz que ele acha que merece isso por ter sido arrogante. O protagonista conseguiu acertar o bagulho nele. Ele diz que quem pensaria que o prota realmente seria capaz de o atacar? Ó, a cara da Tessia também. Ele diz, agora vamos começar o segundo round. Mas a Tessia tá beliscando um coitado, dizendo que acha que ele já judiou bastante do Art. A Tessia diz que o vovô dela deveria ter pegado leve com o prota. E ele diz que tem medo de que se tivesse pegado leve com o prota, ele seria quem teria judiado dele. Aí o prota diz, estou honrado de que o estimado ancião Virion pensa tão bem de mim. Aí o cara, honrado? É. Aí o prota pensa, o que há com essa mudança de humor do nada? Aí o avô da Tessia diz, se esse é o caso, se torne meu discípulo. O cara meteu essa. E a Tessia já tá o quê? Na testa do cara ali tá o kit de primeiros socorros pessoal da Tessia. E ele pergunta se o protagonista aceita. E o prota pergunta que se realmente tá falando sério. Aí ele, por que eu não estaria? A prota, bem, pra começo de conversa eu sou humano. Sequer é permitido que humanos fiquem nesse reino? Aí ele diz que ninguém ousaria sequer tentar expulsar o protagonista enquanto ele estiver sobre sua tutela. Ele sabe que o prota já é melhor do que outras crianças, até do que alguns adultos, mas saiba que ele pode ensinar algo que mesmo os magos mais capazes de Sapin não podem. Mas o prota diz que mesmo ele falando tudo isso, ele não pode aceitar, quando ele não sabe como seus pais estão. E o rei diz, se houvesse uma forma de você ver como eles estão e se comunicar com eles para que eles saibam que você está bem, seria o suficiente? Aí o prota pergunta o que ele quer dizer com isso, mas ele manda o prota esperar e ele chama alguém para levar a Tessia e dar um banho nela e levar pra cama. Ele continua falando, dizendo que sabe que ele estava sendo um pouco impaciente, mas depois do que sentiu durante seu pequeno duelo, isso é necessário. Ele pergunta se o prota tá tendo surtos de uma dor insuportável no local onde fica o núcleo de mana dele, e esses surtos têm surgido com mais frequência. E o prota pergunta como que ele sabe disso, mas ele diz, mais importante do que como eu sei disso é o fato de que você não está ciente de qual é a causa das suas dores. Ele pergunta pro prota se ele não sabe o que é um legado de besta, e o prota pensa que legado de besta era um termo que ele nunca tinha ouvido falar antes, mas ele imediatamente se lembrou do momento em que Sylvia tocou na área do seu núcleo. E o avô da Tessia diz que tem certeza de que o prota conhece ou mesmo já encontrou algumas bestas de mana, mas uma besta de mana poderosa o suficiente para ser classificada como classe A ou superior obtém a habilidade de passar seu legado, ou a habilidade inerente adiante uma vez.
vez, seja para seus descendentes ou para alguém com quem eles têm um vínculo. Ele não vai se intrometer em como o protagonista deu de cara com um legado tão poderoso, mas nesse estágio, o poder residindo nele está fazendo mal para ele, mais mal do que bem. E o prota pergunta se para ele saber de tudo isso, ele também tem um legado de besta? E ele diz que sim, na verdade, ele é o que as pessoas chamam de domador de bestas. É um título que você pode obter uma vez que você tenha dominado completamente o monstruoso legado de besta dentro de você. O avô da Tessia diz que ele sabe o quão importante é o protagonista voltar para sua família, mas seria extremamente arriscado fazer isso agora. O poder do legado dele de besta é muito potente para o seu corpo imaturo suportar, e se não for controlado logo, o poder que ele obteve vai destruir o corpo dele de dentro para fora. E em outro dia o Art tá perguntando o que é essa sensação pesada pressionando o seu corpo, e aparece algum monstro ali, e o prota pergunta se esse monstro é a personificação de suas preocupações ou seus fardos, as expectativas colocadas nele o assombrando até mesmo no sono. Só que até se acorda ele dizendo bom dia, Art. Ele fala, agora não, monstro das sombras, mais 5 minutos. Ela pergunta, quem que você tá chamando de monstro? Aí a Tessia fala que o cabelo do Art tá engraçado, e ele fala, olha quem fala, mini medusa. Aí ela pergunta se é verdade que o Art vai ficar ali. O avô dela disse hoje de manhã que ele iria. Aí ele diz, talvez, teremos certeza depois da viagem com o ancião Virion, princesa. Aí ela já belisca ele. Ela fala, princesa não, é Tess, T-E-S-S. E ela diz que vai ficar brava se ele continuar fazendo isso. Ele fala, ok, agora me deixa tomar um banho e me aprontar, a não ser que você queira assistir, eu sugiro que você saia do quarto. Ela falou, queca, que pervertido. Aí o prota manda ela parar de usar palavras que ela mal conhece. Enquanto ele tá descendo algumas escadas, ele escuta alguém falando, pai, por favor, você sabe que não é apropriado para humano residir nesse reino. E a rainha diz que o Alduin tá certo, o ancião Virion. Ela fala que sempre vai ser grata pelo garoto por ter salvado a Tessia, mas permitir que ele fique ali vai contra todas as tradições. E ele diz que gostou do pirralho, então não tem necessidade de dizer mais nada. Além disso, a Tessia também parece aprovar a decisão dele, só que o rei ainda insiste dizendo que ele deve reconsiderar isso. Aí ele fala, chega, o garoto ficará diretamente sobre minha orientação e tenha certeza de todos no reino saberem disso. E o Art fica feliz e diz que parece que ele realmente pode confiar no ancião. E ele chama o protagonista falando que ele tá atrasado, deveriam se apressar logo. Aí em algum outro lugar, lá dentro da carroça, o prota tá perguntando quanto que falta pra eles chegarem. E chama ele de vovô. Aí ele, vovô, é? Bem, você está muito confortável comigo agora. A prota diz, bem, teremos que ver como vai ser hoje com o seu amigo misterioso. E a Tessia tá dormindo no ombro do Art. O avô dela tá falando que ela acordou muito cedo hoje, enchendo o saco deles sobre o prota. O avô dela diz que, sendo a única princesa desse reino, fez com que ela crescesse num ambiente solitário. Ela foi machucada muitas vezes por adultos e até crianças fingindo serem amigos dela. Eventualmente, ela ficou fria e distante, constantemente construindo um muro à sua volta. No curto período de tempo que ele a viu com o prota, ela mostrou mais sorrisos e risadas que nos últimos anos. Por isso, ele agradece o protagonista. E chegando lá, a Tessia tá até morta, coitada. Ela pergunta se eles chegaram. E lá naquela casa diferenciada, o prota se pergunta quem é esse amigo misterioso pra fazer o antigo rei vir todo o caminho até essa área rural. Só que o vovô começa a chutar a porta dizendo, estamos aqui, sua velha bruxa, saia logo. Aí a mulher abre a porta dizendo, minha audição ainda funciona perfeitamente, seu rabugento. Ele fala pro Arthur que essa é a Rinha Darkassan. É uma velha amiga e uma desviante muito especial que pode ajudar o protagonista. E o prota já vai, prazer em te conhecer, a Cian Rinha. Aí ela fala, bem, não temos o dia todo. Pare de ficar em pé aí fora e entre. E o prota pensa que ela ser uma desviante significa que ela é similar à mãe dele, cuja magia não cai nas categorias dos 4 elementos básicos. Ele se pergunta como ela será capaz de o ajudar. E falando com ela, ele diz, minhas desculpas por parecer impaciente, mas vovô me disse que sua magia pode me ajudar a alcançar meus pais. Aí a véia fala, Gramps, hein? Vejo que você tem apreço para com o garoto Virion. Ela fala com Art e diz que é
ela é o que as pessoas chamam de adivinha. Magia dessa natureza varia de mago para mago, mas ela é bem capaz. Isso significa que tem poucas pessoas que podem se esconder dela se ela quiser achá-las. Por exemplo, ela sabe que o protagonista é especial, tão especial na verdade que tem partes da vida dele que ela nem consegue ver, mas esses olhos viram partes do futuro dele e algumas do passado também. E o prota fica sem reação, não fala nada, mas ela pergunta se ele não tá ali pra ver as habilidades de clarividência dela. Na verdade ele tá ali pra ver seus pais e informá-los que ele está vivo. Aí ele fala sim, ela ótimo. Então ela pede pra ele se inclinar e manter os olhos na bacia da água. Ela pede pra ele focar na imagem de seus pais, tão clara e detalhada quanto possível. Assim que o prota conseguir vê-los na água, ele será capaz de falar com eles. E ele pensa na mãe dele, com seus longos cabelos castanhos avermelhados e pele levemente bronzeada irradiando um calor gentil, além de suas finas sobrancelhas sempre juntas, se preocupando com ele. E seu pai, com seu forte olhar azul e sorriso pateta que ilumina até mesmo o mais monótono dos dias, seus ditados bobos e sua natureza simples em casa severamente em desacordo com seu carisma como líder guerreiro. Ele pede para que, por favor, que eles estejam vivos. E quando ele abre seus olhos, ele vê alguém cozinhando e é a mãe dele dizendo que está pronto. Além de quem tá comendo ali, seu pai dizendo que esse guisado de carne parece incrível e pergunta qual que é a ocasião especial para isso. E ela fala que nada do tipo, é só que faz um tempo desde que ela cozinhou para ele depois que se mudaram para lá. E os dois sentam na mesa para comer e a mãe dele tá com uma expressão triste. Ela pensa que esse costumava ser o prato favorito do Arthur, além do marido dela. E o pai do Art percebe a expressão dela e pergunta o que ela tem, só que ela fala que não é nada. E parece que ela ainda tá com um bebê na barriga, o irmãozinho ou irmãzinha do Art. E o prota começa a falar, ele fala oi mãe, oi pai, e os dois percebem que escutaram alguma coisa. O prota diz, sou eu, seu filho, o Arthur. Aí já deixou até a colher cair. O prota começa a falar que eles provavelmente estão surpresos por ouvir a voz dele dentro das cabeças deles. E ele vai explicar tudo isso mais tarde, mas por enquanto ele só quer que eles saibam que o prota tá vivo e seguro. Ele diz que conseguiu sobreviver à queda do penhasco, apenas se machucou um pouco, e isso deve ser mantido em segredo, mas atualmente ele tá no reino de Elenoir com os elfos. Ele sabe que deve ter sido difícil. Tem sido difícil pra ele também, mas ele tá feliz que os pais deles estão bem. E ele espera que eles não se preocupem ou se culpem pelo que aconteceu. Ele tem orgulho do que fez na época e se pudesse voltar no tempo, faria novamente. Mesmo que isso significasse que ele morreria. Ele gostaria de poder ir pra eles, mas isso pode ser um pouco difícil agora. Parece que ele tem um tipo de doença que precisa ser tratada. Ele não tá em perigo, mas precisa ser tratado antes de voltar pra casa. Ele não sabe quando ele vai poder falar com eles de novo. E ele fala pra mãe dele que há um mago ali que é desviante como ela. É ela quem tá permitindo que o prota entre na cabeça deles. E ele fala pro pai dele que continuará praticando magia e lutando enquanto está ali se recuperando. E não é pra ele se surpreender se ele vencê-lo em uma luta na próxima vez que se encontrarem. Até então, ele pede pra manter a mãe dele e o bebê seguros. E o pai do Art já fica sem reação e começa a chorar, além da mãe dele também. E o Art fala, mãe, pai, eu amo vocês dois. Enquanto os dois vão se abraçar, felizes porque o Art tá vivo. E voltando pro Art, ele também tá chorando, coitado. E o vô da Tessia tá só olhando. Mas o Art, com outra expressão, diz que está pronto agora. Agora de volta no castelo, o rei para o Arthur. Ele diz que parece que os anos como rei o tornaram um pouco antiquado e teimoso. E a rainha diz que o que ele tá tentando dizer é que eles sentem muito pelo que aconteceu mais cedo. E ela pede para que, por favor, que o Arthur aceite os pedidos dos dois de desculpa e considere ali sua própria casa. E o avô da Tessia tá só olhando. O rei diz que o Arthur é o salvador da filha dele, o primeiro discípulo de seu próprio pai. Ele pede para que o Arthur permita dar as boas-vindas de forma apropriada mais uma vez. E o Arthur agradece pela generosidade dele. Mas aparece alguém dizendo espera, e a Tessia dizendo que se o rei realmente sente muito,
junto. Então é pra ele deixar ela e ele sair juntos na rua, só os dois, que ela quer mostrar a cidade pra ele. E o rei e a rainha só fica se olhando e aceita. Um tempo depois, a Tessia aparece dizendo que está pronta. E ela tá toda arrumada. Lá na cidade tem um monte de elfos e tá só os dois saindo juntos ali. Até que o Arthur sem querer bate em alguém ali e ele pede desculpa. Mas esse loirinho aqui chama o Arthur de nojento e diz que acabou pegando germes humanos. E o Arthur tá só pensando, que merda é essa? O loirinho diz que só porque o ancião Virion gosta dele um pouco, ele não deve achar que pertence a esse lugar. E tem um monte de criança ali do lado do loirinho, mandando o protagonista voltar pro seu lugar, chamando ele até de macaco. Mas a Tessia fala pro Art ir embora e deixar isso pra lá. E o Arthur tá pensando que esse tipo de personagem aleatório, clichê, o protagonista tá afim de arrumar uma confusão com ele. E o loiro diz pra princesa, que é a Tessia, que aplaude a gentileza dela, porque está além do nível dela estar com um pebleu humano. E ele se oferece pra ficar do lado dela. Mas o Arthur dá um sorrisinho e ele começa a falar, eita, Feirif? O Feirif Ivizar? Então o loirinho fica se exibindo, dizendo que até o protagonista ouviu sobre como ele pode ser um gênio. E ele continua se exibindo, mas ele fala, espera, do que você me chamou? O protagonista errou o nome dele de propósito. Aí o prota responde, ignorante, com certeza. Ele diz que não tinha ideia de que estava na presença de um gênio tão inspirador. E ele se chama por inseto e diz que vai se lembrar de lhe dar o devido respeito, debochando da cara do loirinho. Então o prota pede licença e ele começa a sair dali. Mas o loirinho não aceitou isso e ele manda parar. Ele diz que o protagonista acha que ele não percebeu o sarcasmo. Então o prota pensa que ele não é tão idiota como ele pensou. E o loirinho fala que pelo orgulho da casa Ivizar, ele desafia o protagonista pra um duelo e ele joga um pano no chão. E o prota tá pensando, que merda ele... A Tessia pergunta pra ele como ele ousa iniciar um duelo com um discípulo do ancião Virion. Ele pode até ter sangue nobre, mas ele deveria saber o lugar dele. E o loirinho pede desculpa pra princesa, mas o pai dele ensinou ele a nunca deixar ninguém pisar no seu orgulho. Ele fala pro protagonista aceitar esse duelo, ou se retirar com um rabo primata entre as pernas. E essa decisão também vai refletir no mentor dele, ou seja, se ele recusar, a vergonha vai pro avô da Tessia. O protagonista pergunta se esse negócio de duelo, se existe alguma coisa tão séria assim por ali. O loiro diz que vai tomar o silêncio dele como um sim, e fala pra princesa Tessia que ela oficialize esse desafio. Então a Tessia senta e escolha, ela diz que o duelo comece. O loirinho começa falando pro protagonista se preparar, porque esse gênio vai o mostrar, mas o protagonista já tá na frente dele. Ele tomou só um socão na cara mesmo pra prender. O bicho saiu girando no ar, caiu de cara no chão. A prota pensou, só isso? E a Tessia até disse que sabia que isso ia acontecer, mas ela pega no braço dele e começa a correr junto com ele. O prota não conseguiu pensar em nada além de como seu apreço por essa princesinha cresce mais e mais. Enquanto o resto do dia não foi tão divertido quanto brincar com o Feirif, foi revigorante e o permitiu esfriar a cabeça. Mas mesmo assim o protagonista não é bem aceito não, ele tenta ir numa lojinha ali, mas é só a Tessia aparecer pra resolver. Depois os dois estão em um lugar mais alto. A Tessia pergunta se o treinamento dele começa amanhã e pergunta se ele tá nervoso. E ele pensa um pouquinho e se lembra do ancião Virion dizendo que não tem certeza de como os humanos o ensinaram até agora, mas ele pode garantir que seus ensinamentos não serão fáceis. Ele manda o protagonista esquecer a dor do núcleo de mana dele. A assimilação do processo usado pelos domadores de feras normalmente é comparada a afundar seu corpo em óleo fervente, e o prota vai ficar preso nessa terra desconhecida e sem o conforto de sua família. Até a vida no dia a dia vai ficar mais árdua. Mas, se o protagonista puder suportar, a recompensa vai ser enorme. Então ele pergunta pro protagonista se ele está pronto. E respondendo a pergunta da Tessia, ele diz que tá empolgado. Ele percorreu um longo caminho para chegar até ali. O treinamento, ver seus pais, ele tá ansioso para tudo isso e muito mais. Ele mal pode esperar para ver o que o aguarda no futuro. Aqui a obra deu um time skip de 3 anos. E 3 anos depois, a Tessia tá chamando pelo Arthur, dizendo que eles precisam ir, porque estão atrasados. Ela acorda o Arthur bem carinhosamente, né? Ele pergunta se ela usou mana pra torcer o tornozelo dele, coitado. Ele pergunta se ela não consegue pensar em um jeito mais suave de o acordar, mas ela responde que não é a culpa dela se ele não acorda quando ela chama gentilmente. E além disso, ele deveria agradecer que uma garota linda como ela tá acordando ele. Mas o prata responde que acha que as empregadas dali são bem mais bonitas. E ela pergunta, o que disse? Descendo a escada, ela pergunta se o prota achou alguma empregada ali bonita. Mas ele diz, me dá um tempo. E esperando eles, tá o ancião Virion, dizendo que os dois demoraram. E manda eles se prepararem pra aula.
Nesse mundo existem 4 elementos básicos e só formas avançadas. Os elementos avançados, gelo, gravidade, relâmpago e som, só podem ser controlados por magos que foram além da maestria dos elementos básicos, e eles chamam eles de divergentes. Anões só podem manipular terra e fogo, mas assim como os elfos, eles possuem uma afinidade muito maior com esses dois elementos. O diferencial é o fato de que todos os anões podem moldar e dobrar metal, enquanto anões talentosos podem controlar fogo e terra com tanta maestria que conseguem conjurar e manipular magma. Elfos são limitados aos elementos da água, vento e terra, mas com muito mais afinidade do que os humanos. Em casos raros, elfos também podem produzir um divergente especial capaz de controlar plantas, mas elfos não conseguem produzir magos capazes de manipular as formas avançadas da água, vento e terra. Os magos humanos possuem a habilidade de manipular qualquer um dos 4 elementos básicos. Eles também são a única raça capaz de produzir divergentes em qualquer um desses elementos, incluindo as anomalias. E isso não pode ser categorizado em nenhum dos elementos, como emissores, curandeiros, por exemplo. Existe um equilíbrio sutil de poder entre as 3 raças, levando em conta a população, afinidade inerente geral com os elementos e diversidade de magos. O Prota pergunta se essa explicação foi boa o suficiente pro Virion, e ele pensa um pouco e diz que é suficiente. Até se levanta a mão dizendo que tem uma pergunta. Ela sabe que todo esse processo de assimilação é para o corpo do Art ficar pronto para suportar a vontade bestial, mas não seria melhor para ele treinar o corpo fisicamente enquanto usa magia como ela? O Prata pensa que ele já sabia de suas aulas anteriores, mas a diferença entre as raças está se mostrando nesses 3 anos. Enquanto humanos são considerados talentosos se despertarem no início da puberdade, não é surpresa os elfos despertarem por volta dos 10 anos de idade. Para Tess, aconteceu antes, quando ela tinha 9 anos. O Virion pergunta por que dessa pergunta dela, ela tá brava por ser a única apanhando no treinamento? E ela diz que sim, admitiu ainda. E desde então, ela tá treinando suas habilidades de conjuração com um tutor enquanto aprende a lutar com seu próprio avô. E a Tessia tá ali dizendo que o avô dela precisa pegar mais leve, coitada. O Prota diz que ela vai se tornar um monstro no futuro, mas ele não pode falar nada. O Virion diz que o que o Arthur fez nesses últimos 3 anos é basicamente fundir os ossos e os músculos e órgãos com a própria mana. Ele não estava treinando fisicamente como ela, mas ele pode afirmar que quando o exterminar, o corpo dele será mais forte e resistente do que o de um guerreiro veterano. E até se pergunta então como que ele é tão sensível quando ela acerta ele. E ele bravo diz que ainda sente dor. O Virion diz que parece que 3 anos de fusão não foram suficiente para acabar com a energia dele. E ele pergunta se o protagonista tá pronto para hoje. E olha a expressão séria dele. O Virion diz que depois de hoje, o Prota será um verdadeiro domador de feras. Diferente desses aventureiros sortudos que usam suas vontades bestiais apenas como uma ferramenta. Ele vai acender o núcleo de mana do Prota, inserindo uma grande quantidade da mana dele mesmo. E o Arthur vai sentir um pouco de calor, mas não deve ser tão ruim. O Prota começa a ter uma expressão diferente ali de dor. O corpo inteiro dele começa a brilhar. E parece como se estivesse explodindo dentro dele. E na real parece que literalmente explodiu. Todo mundo saiu voando, a Tessia voando. O Virion pergunta o que diabos aconteceu. E a Tessia vai correndo até o Art, se preocupando com ele. Ela pergunta se ele tá bem. E ele diz que tá, ele acha. O Virion diz que ele sabe que o Prata tem seus motivos pra não dizer até agora, mas ele tem que perguntar mais uma vez que tipo de besta deu a vontade pro protagonista. E o Prata só diz, foi um dragão. Até o Virion ficou assustado, perguntando, que? Dragão? Meu Deus, um verdadeiro domador de dragões? Ele tá dizendo que treinou um verdadeiro domador de dragões. Tudo fica escuro e aparece o Art deitado na cama, com o Virion perguntando como é que ele tá se sentindo. E o Art diz que acha que ele deveria estar perguntando isso pro Virion. A última coisa que ele se lembra antes de desmaiar é que ele enlouqueceu, mas ele diz que já se acalmou. O Art pergunta se ele pode confiar que os dois vão manterem-se em segredo, mesmo depois dele ir embora. E o Virion diz que é claro, e falando em ir embora, a data de ida dele tá marcada pra daqui a 4 meses. E ele até se levanta da cama perguntando, sério? Não iria demorar mais 2 anos? O Virion diz que um torneio interracial entre os jovens dos 3 reinos foi finalmente confirmado. Os portais na cidade de Shiros de Sapin vão estar abertos para o reino de Elenuir e para o reino de Darvi durante esse tempo. E o Art fica todo empolgado. Mas ele pergunta, então é por isso que a Tess não tá aqui? Pra poder me falar isso? O Virion fala pra ele não se preocupar com ela. E ele diz que sabe que o Art tem entrado em contato com eles pela Rinha nos últimos anos. Eles, quer dizer, os pais dele. Mas agora ele vai
vai finalmente poder vê-los pessoalmente. E o Art diz sim, mas mesmo assim, 4 meses é logo ali. O Virion passa a mão na cabeça dele e diz que vai fazer ele desejar que esses 4 meses acabem logo, porque agora que terminou a assimilação dele, o treino dele vai ficar ainda mais pesado. E ele manda o Art descansar um pouco, porque ele vai falar isso pra Tessia agora com cuidado. E o Art tá pensando, nossa, 4 meses, hein? Então ele olha pro lado e vê que o ovo tá brilhando. Ele tá pensando, que merda que tá acontecendo? O ovo tá começando a rachar ali, e o Prota tá pensando que a pedra da Sylvia quebrou. Ele levanta da cama pra dar uma olhada e chega mais perto, e o ovo racha e aparece um olho ali. O Art se assusta falando, a pedra da Sylvia era um ovo? Mas isso era meio óbvio. Dali sai uma patinha preta e é literalmente a miniatura de, sei lá, um dragãozinho? Ô, bichinho fofo. O Art tá só olhando só. Depois de um tempo, o Art tá segurando o bichinho. Ele pergunta se o bichinho é um dragão e ele só responde kill. Agora o Art tá achando o bichinho todo fofo, mas acaba levando uma mordida no braço. Da mordida aparece uma marca que começa a doer no braço do Art. Mas ele presta atenção na marca e do nada ele escuta alguém chamando ele por mamá. Ele fica confuso, se perguntando de onde que ele ouviu isso. E ele olha pro bichinho de novo e escuta a mesma coisa. Ele se pergunta, quem tá falando isso? E o bichinho fala de novo. Aí o Prota percebe que é ela. E se pergunta se ela consegue falar na mente dele. Ele faz questão de dizer pro bichinho que ele é um garoto, então ele deveria chamar de papai pelo menos. Mas ele faz carinho do bichinho. O Art diz que vai chamar ele de Sylvie por causa de sua mãe. Então no caso vai ser ela, né? E ele pergunta se ela gostou do nome. E percebe que ela realmente gostou, porque ele consegue sentir isso. Parece que essa marca não é tão simples como aparenta. Parece que essa coisa está conectando ele com esse dragão pequenininho. E ele pensa, nossa, 8 anos e tenho uma tatuagem e sou pai. Ele percebe que realmente ele é um rebelde. E acaba dormindo com o bichinho do lado. Mas depois ele acorda com alguém gritando. Ele pergunta, quem que tá aí? E quando ele olha, a Tessia segurando o bichinho, perguntando quem que é. Ai, a Sylvie tá pedindo socorro. Mas o Art ele só olha pra Tessia, olha pra janela e volta a dormir. Um tempo depois a Tessia tá perguntando se então o protagonista consegue se comunicar com a Sylvie pela mente. Ela diz que ele tem sorte. Talvez se ela se comunicasse com a Sylvie, ela iria gostar dela também. E o Art responde que a Sylvie ia gostar dela se ela parasse de olhar como se fosse uma predadora. E a Sylvie chama o vovô dela, dizendo pra ele olhar o novo bichinho do Art. E ele olha bem direitinho, encara bem, e ele percebe que é um dragão e pergunta se realmente é um. Ele diz que vai acabar morrendo cedo se continuar entrando em choque desse jeito. Depois de um tempo, depois de explicar pro Virion o que aconteceu e de onde a Sylvie veio, ele aprendeu que seres como Sylvie normalmente só nascem na presença da própria espécie. Eles tentaram pensar o porquê dela ter nascido na frente do Arthur, mas o único motivo que eles conseguiram pensar foi o fato de que o Arthur esteve completamente à vontade da Sylvia ontem. Ele pergunta pro Virion se acha que vai ter que escondê-la quando voltar pros seus pais. A maioria das pessoas não vão saber que ela é um ser tão poderoso. E o Arthur diz que então ele deve ficar bem e só de fingir ser uma besta de mana rara mesmo. Mas ele tem outras coisas para se preocupar. Eles se prenderam em fortificar o núcleo de mana do Arthur durante a assimilação, mas agora que ele despertou completamente, eles devem treinar tanto seu núcleo quanto sua nova vontade do dragão. E o Art pergunta o que ele precisa fazer. O Virion dá um sorrisinho e diz que ele descobriu o melhor jeito de acessar o primeiro estágio da vontade bestial, além de reforçar o núcleo de mana, e é entrando em combate com frequência. E o Art pensa que faz sentido pra ele, e o Virion diz ótimo. Então também vai fazer sentido que lutar com um companheiro domador de feras enquanto ele usa esses estágios contra ele vai o ajudar ainda mais. E o Art tá pensando, quando ele olha, ele e a Tessia começam a sair voando quase. O Virion simplesmente se transformou ali na frente do Art. O bicho tá monstrão. Ele manda o Art atacar ele. Domadores de feras são magos capazes de aproveitar essa habilidade única herdada de uma besta de mana. O primeiro estágio, conhecido como fase de conquista, é quando o domador de feras consegue pegar emprestado os poderes da besta. Mas é só no segundo estágio, a fase integrada, que um mago pode realmente usar as habilidades únicas e as características da besta. E para Virion, que só chegou ao segundo estágio depois de décadas de estudo da própria vontade bestial, ele agora pode utilizar o poder mortal da Pantera Sombria. E o
Virion diz pro Arthur prestar atenção enquanto ele se esgueira para trás dele. O Arthur tá pensando que o Virion tá falando que pode se esgueirar mesmo depois de avisar, e o Virion que tá aqui não tá mais. Brotou atrás do protagonista e o prota só pensa, que rápido. Ele tenta revidar, mas o bicho já sumiu de novo. E essa é a segunda vez que o protagonista teria morrido se o Virion quisesse matá-lo. O bichinho até engoliu seco, coitado. Ele simplesmente diz que desiste. Ele não consegue nem reagir à velocidade dele nesse nível. E francamente, essa forma é traumatizante. O Virion diz que isso já foi bem falado pra ele, mas não é como se não tivesse falhas. Usar essa fase integrada desgasta ele muito. O prata diz que a velocidade é boa, mas mesmo quando estava atrás dele, ele não conseguiu sentir a presença. O Virion diz que panteras sombrias podem manipular o vento e o som instintivamente para conseguir esse efeito, e ainda fala que acha que o importunou o suficiente, e pergunta então que tal eles começarem a treinar de verdade agora. Os dias passaram rápido para ele por causa da imersão no treinamento. Com a tutela de Virion e suas próprias percepções, ele foi capaz de usar o primeiro estágio da sua vontade do dragão. Virion também o ensinou a esconder a presença da sua vontade bestial na frente de outros magos. Enquanto ele não estava reforçando seu núcleo de mana ou estudando a vontade bestial da Sylvia, ele estava lutando contra o Virion. Por sorte, a assimilação do processo fez seu corpo suportar o constante treinamento e condicionamento. E na sua folga, ele gastou o máximo de tempo que pôde abraçando a inocência e felicidade da infância, como a Sylvia desejou para ele, até o dia da sua despedida finalmente chegar. Passar cada dia dos últimos anos juntos fez com que a notícia de sua despedida fosse ser muito mais difícil para Tess. Agora ela tá com depressão. Como o protagonista pensou, a pena da vovó Sylvia é boa para esconder a presença da marca da Sylvie, e o Virion chega tocando no ombro dele e diz que tá na hora de ir. A carruagem está esperando ele, e ele entrega alguma coisa pro Arthur. Ele diz que possui o brasão da casa Heralif e vai o ajudar a passar pela floresta, e o Art agradece. E o Virion diz que ele também pode sempre encontrar outra princesa para o dar suporte, e até se acaba puxando o bigode dele, e ele diz que foi apenas uma piada. O Art fala com a Tessia dizendo que eles vão se ver em breve, e com o vovô ensinando ela, ele espera que ela esteja mais forte do que ele na próxima vez que eles se encontrarem. O Arthur diz que vai sentir a falta dela e pede para ela se cuidar. Ela fica surpresa com o abraço, mas ela não aguenta e começa a chorar, coitada. Ela diz que também vai sentir a falta dele. Então já todo mundo se despediu, né? O Art entra na carruagem e olha só quem tá ali dentro. O loirinho diz, olha só quem é, se não é o Arthur, o pirralho humano. Finalmente foi expulso do reino? E o Art só pergunta, quem é você? Ele fica irritado dizendo que é o nobre que ele derrotou injustamente por quebrar os costumes do duelo. Todo mundo, menos um humano tolo e caipira como ele, sabe que um verdadeiro duelo é pra demonstrar magia, e o desafiante sempre ataca primeiro. O Art fica pensando um pouco e ele fala, Ivizaur, certo? O loirinho fica irritado de novo e diz que seu nome é Ferif Ivizar. Ele é o herdeiro da nobre família Ivizar e pode ter sido derrotado totalmente quando ele era uma criança ingênua, mas se eles lutassem agora, o Art simplesmente pega na mão dele e diz, bom te ver de novo, desculpe por te importunar antes. O bichinho ficou até sem resposta. A garota fala pro protagonista que ele pode chamar o loirinho de Fei-Fei. É assim que todos chamam ele. E o loirinho fica irritado, falando pra ela não falar isso pra ele. E o Art só olhando só. E o tempo vai passando, eles estão andando na carroça. Esse cara diz que eles chegaram. O Art olha pra fora pra ver como que é. E diz que é ali onde sua mãe e seu pai estão. Essa é a cidade flutuante de Shiros.